O jovem observa enquanto o caixão branco é baixado à terra. Ele se surpreende com seus olhos secos, já que é a própria mãe que está sendo enterrada. Mas agora não é hora para perguntas. Quando a terra é jogada e a breve cerimônia chega ao fim, o jovem é o último a sair. Fora o elogio fúnebre, ele não fala com ninguém. Ela tinha sido difícil no fim. Ele cuidou da mãe até que a doença fez com que ela já não fosse mais realmente sua mãe. E então, por mais 2 anos depois disso, coisas foram ditas e feitas que ele gostaria de poder apagar das lembranças que tinha dela. Mas o passado já está definido. Ao levantar o olhar da lápide da mãe, ele percebe algo estranho a cerca de 10 metros. Uma garotinha, talvez com uns 10 anos, de uniforme escolar, parada atrás de outra lápide. Ela usa uma máscara de porco de plástico gasta e segura uma boneca de pano suja. O jovem encara por um instante os buracos escuros da máscara dela, questionando se realmente vê aquilo ou se é fruto de sua imaginação, causada pelo estresse e dor. Então ele pisca e ela desapareceu. Por um instante, ele sente uma frase assustadora se repetindo nos cantos escuros de sua mente. Você já está começando a enlouquecer, alguns anos antes do esperado. Você deixaria sua mãe orgulhosa. O jovem balança a cabeça e vai para casa. É claro que ele pode ver coisas num dia assim, a mente faz coisas estranhas sob extremo sofrimento emocional. Era natural ver coisas estranhas num dia assim, mas aquela garotinha de máscara de porco parecia mesmo real. Chegar em casa é surreal. Pela primeira vez em muito tempo, ele realmente se sente sozinho, como uma criança perdida em um lugar desconhecido. Havia algo nisso que simplesmente parecia errado. Ele esquenta uma refeição pronta no micro-ondas e come em silêncio na cozinha. O lugar está silencioso, sem gritos ou choros de dor. Ele suspira e olha pela janela da cozinha enquanto lava a louça e, à distância, vê outra cena estranha. Um garoto de 12 anos parado no frio, na floresta escura ao lado de sua casa. Ele usa só uma sunga e uma máscara de rato de plástico já bem gasta. Uma boneca de pano pende frouxa do braço dele, fino e pálido, igual a que a garota no cemitério segurava. O instinto inicial do jovem é ajudar a criança. É uma noite fria, ele pode acabar morrendo lá fora. Mas, num piscar de olhos, a criança some. Restam apenas árvores na escuridão. Ele solta um suspiro entrecortado e toma uma aspirina. Algo deve estar realmente errado com ele se continua vendo crianças estranhas com rostos de animais lá fora. Ele sobe as escadas lentamente, esperando que talvez consiga dormir um pouco esta noite e se sinta um pouco melhor pela manhã. Sombras passam pelos cantos dos olhos, mas ele as ignora. Hoje, ele não pode confiar no que vê. Ele para por um momento em frente ao quarto onde sua mãe costumava dormir. Parece cavernoso sem a pequena figura dela aconchegada na cama. Ele lembra que ela esteve ali pouco mais de uma semana antes. Ele suspira, apaga a luz e vai para a cama. Naquela noite, o jovem tem sonhos estranhos. Ele se sente como um peixinho no fundo escuro do oceano, vendo grandes formas negras ao redor. Ele sente medo, como se estivesse sendo observado. O súbito pico de terror o desperta de seu sono, e é então que ele os vê. As crianças com máscaras de animais agora são 7. Elas ficam ao redor da cama dele de mãos dadas, como se estivessem brincando de algum tipo de jogo, mas em completo silêncio. Cada uma tem uma boneca de pano sentada pacientemente aos seus pés. Logicamente, ele deveria estar mais assustado ao vê-las. É a experiência mais estranha da vida dele. Mesmo assim, uma estranha calma vazia se instala sobre ele, como um cobertor quente. Seus olhos fecham e o sono o leva de novo. Quando o jovem acorda na manhã seguinte, algo não parece certo. Ele já descartou as estranhas crianças com máscaras de animais e as bonecas como fruto da imaginação dele, um sonho entre o sono e a vigília. Mas o que ele não consegue ignorar é a dormência nos dedos das mãos e dos pés. É como se tivesse passado a noite toda dormindo no frio lá fora, apesar de seu quarto estar perfeitamente aquecido. Talvez ele esteja doente. Outras coisas estranhas acontecem nos dias seguintes. Ele prepara um sanduíche e, ao morder, percebe que não sente gosto. Pensando bem, ele também percebe que não consegue sentir muito cheiro. Será que isso é um resfriado? Uma gripe? Algo pior? Além disso, ele simplesmente não consegue se livrar da sensação de que não está sozinho na casa. É como se ele pudesse sentir uma presença lá com ele, e não apenas uma presença, mas várias. Será que isso está ligado aos sonhos estranhos, alucinações e às crianças mascaradas? Ele reprime esses pensamentos, evitando pensar no significado deles. Ele mal se atreve a ponderar o que é pior,
se realmente há crianças pequenas e estranhas de máscara rondando sua casa e o deixando doente, ou se ele está perdendo a sanidade como a mãe. Ele tenta esquecer, mas às vezes, ao olhar pela janela, não consegue evitar ver pequenas silhuetas se movendo ao longe. Quando assiste à TV ou tenta ouvir música para se distrair, percebe que precisa aumentar o volume mais do que nunca antes. A audição dele está piorando. Pode ser algo nos seios nasais? É a única explicação racional, mas pode ser difícil aplicá-la quando o que ocorre é inerentemente irracional. Dias depois, ao levantar e se olhar no espelho do banheiro, o jovem percebe algo diferente. É a pele dele, agora está pálida, quase de cor cremosa, como se toda a vida e vitalidade tivessem sido drenadas dela. Mas não é só isso. Ele observa melhor seu rosto no espelho. Seus olhos. Eles sempre foram assim? Sempre tiveram esse tom de marrom escuro e turvo? Talvez seja só confusão, mas ele jura que algo mudou, como se o chão se movesse sob seus pés. Então ele percebe algo no canto do espelho. Um garotinho com um macacão azul escuro e uma máscara de gato sorridente. Ele apenas fica ali, observando. O jovem se vira, esperando ver uma dessas crianças estranhas de perto. Mas é claro, não há nada ali. Nos dias seguintes, tudo piora. 2 semanas após o funeral, ele ainda não recuperou o paladar e o olfato. A audição dele piora diariamente até ele quase ficar surdo. As aparições das crianças continuam, mas ficam mais difíceis de notar. Com o tempo, a visão dele fica turva e não clareia, mesmo esfregando os olhos. Ele bate o dedo do pé, rachando a unha do início ao fim e nem percebe. Aos poucos, a sensibilidade está começando a abandoná-lo. Ele nem percebe até o dia em que decide cortar algumas cenouras para uma sopa que está fazendo, esperando em vão que essa seja a refeição que ele finalmente consiga sentir o gosto. Sua visão está tão turva que mal enxerga. A faca corta sua palma. Ele demora 1 segundo para perceber, porque não há dor nem sangue. Ele observa o corte limpo na palma com fascinação distante, tentando decifrar as formas à sua frente para entender tudo. O que são os finos fios brancos saindo do corte? Ele agarra a borda da pele, embora agora não pareça muito com pele, mas parece um tecido pálido e esfarrapado, e ele a puxa para trás. Sem sangue, sem tendões, sem carne, apenas um enchimento branco e fofo por baixo. Ele está na cama e já faz alguns dias. Ele não consegue sentir gosto, cheiro, ouvir, sentir ou até mesmo enxergar. Tudo o que ele pode fazer é pensar no escuro. Ele está confuso e com medo. Ele sente falta da mãe, que já se foi há muito tempo. Por fora, ele está se encolhendo, se retraindo. Ele não pode se mover ou falar enquanto encolhe. As crianças mascaradas entram pelas paredes prontas para receber seu novo brinquedo. O jovem não existe mais. Só resta outra boneca de pano com olhos de botão marrons deitada na cama. Um menino com uma máscara de coelho se aproxima e a pega. Ele a observa por um instante antes das crianças saírem, e a casa fica vazia novamente. Esse é o tipo de experiência desagradável e anômala que você pode esperar de um encontro próximo com o SCP-747, apropriadamente apelidado de crianças e bonecas. SCP-747 refere-se especificamente ao fenômeno dessas crianças estranhas e anômalas usando máscaras de animais. Estudos mostraram que, tirando as máscaras, todas essas crianças são idênticas a crianças que comprovadamente morreram por volta da época em que seus equivalentes anômalos se manifestaram pela primeira vez. Isso nos leva à hipótese de trabalho de que as instâncias do SCP-747 são manifestações espectrais das crianças que elas foram um dia, de alguma forma distorcidas pela força unificadora do SCP-747. Essa é uma teoria apoiada por várias informações perturbadoras. Agentes da Fundação SCP, disfarçados como conselheiros de luto, realizaram entrevistas com os pais enlutados de cada uma das crianças falecidas e, por meio dessas entrevistas comoventes, conseguiram descobrir que cada uma das crianças que morreu possuía uma boneca que amava muito. Tanto que as bonecas foram enterradas junto com elas, porque, de certa forma, a ideia de separá-las desse último conforto do mundo mortal era dolorosa demais para os pais suportarem. Dada a fixação por bonecas demonstrada pelas instâncias do SCP-747, a Fundação considerou esses fatos extremamente reveladores. A natureza física das instâncias do SCP-747, ou melhor, a falta dela, também aponta para a teoria de que elas são manifestações espectrais poderosas. Elas conseguem atravessar superfícies sólidas de até 10 centímetros, mas às vezes têm dificuldade em segurar objetos por serem parcialmente sólidas.
Elas levam vidas misteriosas e solitárias em um plano adjacente ao nosso. Nunca foram vistas falando, mas provavelmente possuem algum tipo de comunicação entre si. Fora dos indivíduos que estão diretamente visando, as crianças SCP-747 demonstram pouco interesse em outros humanos não anômalos. Elas parecem principalmente se ocupar com suas bonecas e umas com as outras. Não se sabe até que ponto as crianças são realmente sencientes, mas elas demonstram alguma autoconsciência ao terem noção do espaço que ocupam e do ambiente ao redor, o que evita que esbarrem nas coisas ao caminhar. Mas é claro que a sua natureza espectral está longe de ser a característica mais perturbadora ou chamativa do SCP-747. Não, o verdadeiro perigo do SCP-747 é o fato de que eles são capazes de transformar seres humanos em bonecas, um processo que leva apenas alguns segundos para ser iniciado, mas 21 dias torturantes para finalmente se concretizar. Para iniciar esse processo, as crianças escolhem um humano que as intriga, talvez alguém que se encaixaria bem em sua coleção. A Fundação não sabe se há critérios fixos para escolher as vítimas ou se é só questão de estar no lugar errado, na hora errada. Quando chega o momento certo e a escolha está feita, elas dão as mãos e formam um círculo ao redor do humano por 5 a 7 segundos. É só isso que é necessário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segundos. E você já está no ponto sem volta. Após o breve ritual, as crianças seguirão caminhos diferentes e o processo começará a se firmar. É por isso que é tão imperativo para a Fundação SCP manter as atividades do SCP-747 sob controle. Embora não haja cura para o processo depois que o ritual é concluído, é possível evitar que o ritual seja finalizado, escapando do círculo e deixando as crianças do SCP-747. Eles possuem medidas cognito-perigosas contra isso, e muitas vítimas relatam sensação de vazio ou ausência de pensamentos dentro do círculo. Eles induzem um estado mental calmo para evitar resistência ao destino imposto. A transformação não causa nenhum sintoma imediato. No entanto, após cerca de 15 minutos, a vítima começará a sentir dormência nas extremidades, semelhante à causada pelo frio ou pela má circulação sanguínea. Os sintomas vão piorar gradualmente ao longo dos próximos 21 dias, mas se a vítima entrar em um estado de estresse ou ansiedade crônica, esse processo pode ser reduzido para apenas 10 dias. A conversão costuma ser dividida em 3 estágios distintos. Estágio 1. Perda dos sentidos menores. O aspecto mais assustador desse estágio inicial da transformação é o fato de que muitos de seus sintomas podem ser facilmente confundidos com doenças menores mais comuns. Os sentidos do olfato, paladar e audição começarão a enfraquecer e depois desaparecerão completamente, em algo que pode parecer, a princípio, um resfriado forte. A vítima pode demonstrar aflição com sua condição nesse estágio, mas permanecerá em grande parte mentalmente estável. Qualquer desvio dessa expectativa para uma instabilidade mental mais extrema deve ser considerado um sinal de uma taxa de transformação acelerada. Porém, ao final do estágio 1, uma mudança mais intensa começará a aparecer. A vítima perceberá uma lenta mudança na cor dos olhos e no tom de pele, passando a refletir as cores da boneca, e isso é só o começo. Estágio 2. Perda dos principais sentidos. Nos próximos 13 dias, as vítimas perderão visão e tato, causando instabilidade mental e estresse. As vítimas podem fazer experimentos horríveis em si mesmas para tentar recuperar sensações, mas acabam ainda mais instáveis ao perceber que esses sentidos se foram para sempre. Neste estágio, as mudanças físicas anômalas e assustadoras ficarão ainda mais evidentes. A pele da vítima ficará áspera e irregular ao se transformar de pele normal em vários tecidos. Os órgãos internos também são lentamente transformados em um amálgama de enchimentos sintéticos, e até mesmo os olhos da vítima começarão a endurecer, tornando-se botões. No entanto, a vítima seguirá viva durante esse processo sombrio, mesmo perdendo rapidamente a autonomia sobre o corpo. Estágio 3. Transformação completa. Em até 24 horas de entrar no estágio 3, a vítima é totalmente e irreversivelmente transformada em boneca. As crianças do SCP-747 tratarão essa boneca como tratam as outras, e se alguma boneca criada pela influência do SCP-747 for destruída, elas voltarão a demonstrar maior interesse por humanos até que um novo alvo para a conversão seja escolhido. A Fundação SCP atualmente mantém 7 espécimes do SCP-747 sob contenção. O SCP-747-01 é um menino de aproximadamente 7 anos de idade, vestindo um pijama azul e uma máscara de zebra. O SCP-747-02 é um menino de aproximadamente 12 anos de idade, vestindo uma sunga e uma máscara de rato.
A SCP-747-03 é uma menina de aproximadamente 10 anos de idade, vestindo um uniforme típico de uma escola particular cara e uma máscara de porco. O SCP-747-04 é um menino de aproximadamente 14 anos de idade, vestindo um casaco de inverno e uma máscara de coelho. A SCP-747-05 é uma menina de aproximadamente 12 anos de idade, vestindo um sari listrado e uma máscara de girafa. SCP-747-06 é uma menina de cerca de 5 anos, vestida com um vestido rosa-choque de concurso de beleza e usando uma máscara de cabra. E, finalmente, o SCP-747-07 é um menino de aproximadamente 9 anos de idade, vestindo um macacão azul e uma máscara de gato. Curiosamente, ele também tinha um bilhete com uma história sobre uma mãe buscando seu filho no além. Curiosamente, acredita-se que a mãe dessa entidade em particular, antes de se tornar uma instância do SCP-747, tenha morrido durante o parto. Todas as instâncias do SCP-747 sob custódia da Fundação ficam em uma única câmara de contenção de 30 por 10 metros com paredes de concreto de ao menos 15 centímetros de espessura para impedir que as crianças atravessem. Comportamento incomum das crianças deve ser relatado imediatamente a um superior. Se as crianças se interessarem por algum membro da equipe que as pesquisa, guarda ou atende, esse membro deve ser transferido para outro projeto imediatamente. As crianças podem manter um total de 25 bonecas para mantê-las calmas, exceto as criadas por sua influência anômala. A Fundação SCP só permite a retirada temporária das bonecas da câmara de contenção para exame e reparo. Membros da equipe que começarem a apresentar os sintomas anteriormente descritos da influência anômala do SCP-747 devem ser imediatamente colocados em quarentena e contidos separados. A Força-Tarefa 747-B8 segue de prontidão para atuar em violações de contenção, realizando rastreamento, captura e contenção. Devido à extrema volatilidade e perigo do SCP-747, somente funcionários de nível 3 ou superior podem interagir com ele, e apenas quando estritamente necessário. O SCP-747 recebeu a classe de objeto de contenção Euclid, devido às suas habilidades de atravessar matéria e à sua natureza imprevisível. Afinal, quem sabe o que acontece por trás dessas máscaras? Mas há mais um detalhe sobre o SCP-747 que talvez seja o mais assustador de todos. Há evidências que sugerem que as vítimas que foram transformadas em bonecas SCP-747 podem não estar realmente mortas. Na verdade, elas podem ainda permanecer conscientes, privadas de todos os sentidos, lentamente mergulhando cada vez mais na loucura. Londres nunca é totalmente silenciosa. Mesmo no meio da noite, ainda há táxis circulando, bêbados gritando e discussões ecoando das janelas dos andares de cima. Faxineiros e funcionários do aeroporto caminham pelas ruas escuras rumo ao trabalho, sem notar bartenders e seguranças voltando para casa. Talvez seja melhor nunca ficar totalmente silencioso. Embora o ladrão quisesse ouvir passos se aproximando, é melhor que os ruídos da rua disfarcem os seus. Sua teoria é comprovada quase imediatamente quando ele salta do viaduto para o canteiro de obras. Ele consegue passar pela cerca de arame farpado, mas perde o equilíbrio ao aterrissar e cai contra um banheiro químico. A parede de plástico quebra e ele cai no banheiro químico. Esticando a mão, ele consegue se segurar. Você nunca vai adivinhar onde a mão dele foi parar. Maravilhoso. Por um momento, ele desaba ali, resmungando para si mesmo, rezando para que ninguém o machuque. Lá fora, só o zumbido normal da noite em Londres. Ele está seguro por enquanto. Ele se endireita, abre a porta do banheiro químico e sai. Ele estica o pescoço para ver a estrutura à frente. Ele está na base de um bloco de apartamentos, ou do que teria sido um. Mais cedo, ele perguntou ao dono da loja de frango em frente sobre o local. O homem disse que seria um novo empreendimento para atrair jovens profissionais na faixa dos 20 e poucos anos para a área, mas, no meio da construção, a empresa fechou. Agora, a carcaça do prédio está vazia, esperando para ser demolida. Com um pouco de sorte, ainda pode haver algum equipamento de construção por aqui que ele possa aproveitar, ou talvez um pouco de fio de cobre que ele possa vender. Pelo menos isso garante um teto por algumas noites. Tem até banheiro. Mais ou menos. Ele vai ver o lugar e ligar para a esposa em breve. Após um dia nas barracas do mercado, ela merece passar a noite no refeitório comunitário. Depois da última briga, aquele lugar proibiu sua entrada. Os dois não são exatamente sem teto. Eles só não têm uma casa no momento. O ladrão se esgueira para dentro do prédio, espiando na penumbra. Concreto exposto e vigas o cercam por todos os lados. Ainda não há muitas paredes, só pisos e teto, interrompidos por escadas e pilares.
Vai ficar exposto aqui. Ele precisa subir mais para buscar lugares mais isolados para passar a noite. Enquanto sobe as escadas, o ladrão ouve vozes acima dele ecoando pela carcaça vazia do prédio. Ele observa do topo das escadas. Este andar é mais dividido. Há algumas paredes no local. Ele vê a luz de uma fogueira dançando na borda de uma delas, de onde vêm as vozes. Seguranças não acenderiam uma fogueira. Devem ser pessoas em situação de rua. O ladrão despreza pessoas em situação de rua. Estar cercado por elas é degradante, pois, segundo ele, não tem moral, padrões e apenas mentem e roubam. Ele vê duas mochilas encostadas na parede. Ele vai ter que ser silencioso, mas com um pouco de sorte, pode se aproximar e pegar uma daquelas mochilas sem que ninguém perceba. Ele sobe sorrateiramente até o topo da escada e um pedaço de metal brilha para ele no escuro. Uma marreta, deitada ali no chão. Ele vai até ela e a levanta nos braços. É pesada. Se ele balançar bem, com certeza ficará seguro. Ele sorri e se aproxima das mochilas no chão. Ele passa delicadamente a mão por baixo da alça da mochila. 3, 2, 1. Clang! Uma lata vazia cai pela lateral e quica no chão de concreto. O que foi isso? Não. O ladrão põe a mochila no ombro e foge, mas já é tarde. Um par de mãos o agarra e o gira. O ladrão cambaleia para trás, mas permanece de pé. 3 figuras o cercam na escuridão, sem escolha. Ele balança a marreta com força e usa toda a sua energia para levantá-la, mas sente o impacto quando acerta. Ele balança a marreta para o outro lado com toda a força que consegue. Seus braços ficam tensos com o esforço. Um homem grita no escuro. Algo pesado cai com um baque. Por um instante, os 4 permanecem em silêncio. O ladrão segura a marreta, pronto para agir, mas não sabe se terá força para usá-la novamente, mesmo com tanta adrenalina. Mas os outros não olham para ele. Os 2 dos lados encaram o homem no meio. Ou melhor, o que costumava ser o homem no meio. Os amigos do homem correm para a saída e fogem noite adentro sem olhar para trás. Nenhum deles conseguirá explicar o que viu hoje à noite. Demora para as mãos do ladrão esquentarem perto do fogo. Elas estão frias e não param de tremer por muito tempo, tanto tempo que o sol está prestes a nascer. Há algo vermelho nas mãos do ladrão, que ele percebe sob a luz trêmula. Deve ser sangue. Ele limpa no chão e pega o celular tijolinho do bolso. Ele tem só 5% de bateria e quase nenhum minuto no chip, sem tempo para explicar. Ele só liga para a esposa, passa a localização e diz para ela vir rápido. Ela precisa pular do viaduto antes que haja passageiros demais nos trilhos. Ele já moveu o corpo, agora está sentado ao lado dele. Não podia deixar o corpo à vista. Neste cantinho, perto do fogo, ele fica bem escondido do mundo. Tem pichações nas paredes. Deve ser um lugar popular. Se alguém incomodá-lo, ele sabe o que fazer. A marreta está ao lado da perna dele. Após cerca de 1 hora, ele ouve passos no concreto atrás dele. Ele assobia uma vez. 2 assobios respondem. Sua esposa para ao virar a esquina. Ele não contou a ela o que tinha acontecido pelo telefone, apenas disse que tinha encontrado um novo lugar para eles. Ela observa o corpo ao lado dele. Pétalas de rosa e velas costumam funcionar melhor. Ele dá de ombros e volta a olhar o fogo. Não é culpa dele. Legítima defesa, como sempre. Mas ela continua encarando, o que já começa a irritá-lo. Parece que nunca viu um corpo. O que há de errado com ela? Ela não pode... Ele ouve. Uma respiração baixa e rouca. O ladrão vira a cabeça devagar. Deitado ali no chão ao lado dele, com metade da cabeça afundada, o homem ainda está vivo, olhando para os 2 com um único olho arregalado de horror. O ladrão agarra a marreta e se levanta. Isso simplesmente não faz sentido. Sua esposa também parece confusa. Eles olham com mais atenção para o homem deitado no chão. Parte da cabeça dele falta totalmente, mas o ferimento abaixo já cicatrizou. A carne e o cérebro abaixo parecem cauterizados, como se queimados. Você não pode estar vivo com uma parte tão grande do cérebro faltando. Estranho, murmura sua esposa. A mão dela se une à dele no cabo da marreta. Ela pega o martelo dele e esmaga a cabeça do homem sem teto. Com poucos golpes, a cabeça dele se torna uma polpa vermelha no chão. Agora está definitivamente morto. Eles observam o corpo por um tempo. Não há respiração. Maravilha, problema resolvido. Mas a pasta vermelha não parece sangue. Incrédula, sua esposa estende um dedo e mergulha o dedo na pasta vermelha na cabeça do homem sem teto. Ela leva o dedo à boca e prova. Salsa. 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 Ele não acredita nela e se inclina para morder a pasta vermelha no chão.
e o sabor refrescante do pico de galo toca sua língua. Não é ruim, sabia? Ignorando a sujeira suada da pele do homem sem teto, até que é bem gostoso. O ladrão observa a esposa, que pega um pouco da gororoba com 2 dedos e leva à boca. Um sorriso se espalha pelo rosto dela, um brilho ilumina seu olhar. Ele é casado com ela há tempo suficiente para saber o que esse rosto significa. Ela tem um plano. Achar potes acaba sendo o maior problema, principalmente potes intactos. Vasculhar lixeiras nunca agradou ao ladrão, parecia indigente demais para ele. Ao sair da 12ª lixeira do dia com apenas um potinho de vidro, ele sente que já foi o bastante. Ele joga uma batata podre na esposa e ela espatifa no cabelo dela. Deve cheirar mal em todo lugar, mas entre tanto lixo, a batata é o que tem o melhor cheiro aqui. Se você jogar mais um lixo em mim, vou ficar mergulhando tortilhas no que sobrar de você, ela diz. O ladrão se cansa, sai do lixo e vai furioso até a esposa. Esse plano é uma droga. Por que ele tem que ser sempre o coberto de lixo? Por que ele é sempre o que invade os canteiros de obras? Ele ergue o punho quando ela vê o pote em sua mão e grita empolgada. Ela lhe dá um selinho e diz animada que agora tem o suficiente para começar. Os lábios dela têm gosto de batata podre. No canteiro de obras, eles retomam o trabalho. Revezando-se, eles levantam a marreta acima da cabeça e a fazem descer sobre o corpo do homem sem teto. Eles esperam que a magia pare a cada golpe, mas isso não acontece. Porções de salsa se acumulam onde haveria hematomas. Enquanto um espanca o cadáver, o outro coloca a salsa em potes, rosqueia a tampa e escreve etiquetas. Pico de galo artesanal, 3,50 libras, salsa feita direto do coração. Mas nem tudo é feito do coração, né? Diz o ladrão. Só um pote será assim, o restante usará as entranhas e tal. Tudo está conectado, né? Depois você prova e me diz se sente diferença. Ele não quer provar salsa de entranhas, mas a esposa o obriga, pois está com o martelo. Quer saber? Se não soubesse que era salsa de entranhas, ele nunca adivinharia. O sabor é igual ao das demais. Os dois trituraram cerca de metade do corpo em salsa naquele dia. O resto da carcaça permanece organizado no concreto. Não há sangue nem vísceras. Na verdade, tudo isso é bem estéril, só salsa. Como chamamos isso no nosso ramo? O ladrão pergunta. Que tal Joe's? Sua esposa revira os olhos para ele e pensa por um momento. Eu malteo e la polpa. O ladrão não entende nada de espanhol, então ele apenas ri e finge que entendeu a piada. Ele só espera que tenha sido uma piada. 2 dias depois, os negócios estão ótimos. Desde o começo da manhã até o final da tarde, os potes de salsa estão vendendo como água. Os dois mal acreditam. Diariamente, na hora do almoço, o ladrão volta ao apartamento para reabastecer o estoque. Essas são as palavras-código para voltar ao prédio decadente e esmagar o corpo de um morador de rua com uma marreta, só para deixar claro. A 3,50 libras por pote, a receita artesanal deles gera muito dinheiro. Quem imaginaria que moradores de rua dariam tanto lucro? O mercado onde vendem tem uma grande comunidade de imigrantes mexicanos próxima. Além disso, mães da região passaram a compartilhar fotos da salsa artesanal do mercado local, o que aumentou a demanda. Talvez seja a hora de aumentar os preços. Só que eles têm um problema. Quando o ladrão chega ao mercado com um carrinho de mão cheio de potes recém-cheios, ele puxa a esposa para o lado para conversar em voz baixa com ela. Eles quase não têm estoque. E, na verdade, estoque significa o corpo frio e apodrecido. A esposa o encara, incrédula. Será que ele não percebe a solução? Se você está ficando sem ingredientes e seu produto está saindo das prateleiras rapidamente, o que você faz? Você sai e arranja mais ingredientes, ora essa. Enquanto o ladrão vai embora com carrinho de mão e marreta, questiona por que sempre ele faz o trabalho sujo. Mesmo tentando, o ladrão não acha nenhum alvo. Ele percorre todas as ruas próximas ao bloco de apartamentos, mas sem sucesso. Ele se aproxima de um homem sem teto que está dormindo e lhe dá um chute no ombro, tentando acordá-lo. Má ideia. O homem começa a gritar tão alto que chama a atenção de todos na rua. Nem súplicas nem negociações vai fazer esse homem se mover nem 1 centímetro. Mesmo assim, o ladrão tenta e assiste, chocado, quando o homem morde seu tornozelo. Mancando pelas escadas até o canto deles na obra, o ladrão está com expressão fechada. Horas depois, sua esposa chega e se junta a ele na fogueira. Hoje o lucro foi bom, até melhor do que no dia anterior. Se continuarem, logo ficarão ricos. Ele sorri para a esposa, que retribui com malícia e põe o dinheiro de volta no bolso. Espere, isso não estava no acordo. Eles são parceiros meio a meio. Ela mostra os dentes para El e diz que só está guardando o dinheiro por enquanto.
A marreta está no meio dos dois. O ladrão olha para ele. A esposa dele também. Mas nessa noite, eles têm sorte. Um bêbado entra cambaleando no canteiro de obras. Ele está tão embriagado que nem tem tempo de perceber que foi espancado até a morte com um martelo, até se tornar apenas uma generosa poça de salsa fresca escorrendo lentamente pelo chão de concreto. Na noite seguinte, 2 homens entram despreocupados. Depois, o ladrão convence um morador com cachorro a segui-lo para o local na tarde seguinte. O cachorro não compensou o esforço. Correu muito antes de ser pego e produziu salsa só para uma festa média. Mas o resultado foi bom. De repente, eles estão sobrecarregados de trabalho. Pote atrás de pote atrás de pote. Todos na região continuam comprando mais e recomendando aos amigos. Essa salsa é de morrer. Eles precisam da receita. Londrinos mortos, bêbados, cachorros, essas coisas. O grupo de mães não entende a piada, mas ri mesmo assim. Tudo está indo perfeitamente. Exceto, é claro, pelo tornozelo do ladrão. A marca da mordida ficou roxa e agora está esverdeando. As veias do pé e da perna dele estão ficando com cor estranha. Ele realmente deveria ir ao hospital, mas acha que vai ficar tudo bem. Além disso, o pessoal dos hospitais daqui não gosta muito dele. Ele já foi ao hospital muitas vezes e causou várias idas de outros homens também. Naquela noite fica claro que algo está errado. Enquanto ele e sua esposa se sentam sobre a pilha de cadáveres ao lado da fogueira, ele sente um suor frio na testa. Sua esposa conta todas as moedas, separando-as em pilhas bem arrumadas. Há mais diante deles do que já dividiram antes, mas sua cabeça está tonta. O ladrão deita-se entre cadáveres de costas para um banqueiro de investimentos que tomou o beco errado voltando do trabalho. Nada de se deitar ainda. Você precisa preparar um novo lote antes de ir para a cama. A esposa o encara com raiva. Ele recusa, dizendo que está cansado e com dor no tornozelo. Ela começa a resmungar com ele por não estar fazendo a parte dele. Algo muda na cabeça dele. Trabalho mais quando você me der o que me deve. Quero minha parte do dinheiro agora. A esposa dele ri alto e se levanta. Nem pensar. Ele só verá dinheiro quando realmente contribuir. Foi ela quem teve a ideia. É ela quem vende dezenas de potes por dia. É ela quem está segurando a marreta agora. Os olhos dele se arregalam. O que vai fazer com isso? Seu tornozelo está machucado? Conheço algo que pode ajudar. Antes que sua mente atordoada possa registrar o que está acontecendo, a marreta descreve um arco pelo ar em sua direção. Isso faz ele ficar alerta. Por sorte, ele consegue rolar para fora do caminho no último momento, fazendo com que a marreta se enterre no chão ao lado dele. É isso. Está na hora de um divórcio hostil. Ele se levanta com esforço e agarra o martelo, puxando-o com toda a força para si. O metal bate no peito dele e ele sente a salsa escorrendo pelas costelas. Ele a empurra para trás. A marreta acerta o ombro dela e a salsa sobe. Pedaços de tomate voam pela sala e chiem no fogo. O martelo balança para frente e para trás, atingindo o ladrão, a esposa dele e depois ele de novo, sem parar, até não restar nada além de uma marreta e 2 grandes montes de salsa. Geralmente é o cheiro que alerta as pessoas para um corpo morto, exceto uma vez, quando era um aroma agradável. A polícia forense precisou se controlar para não experimentar, e um deles tinha tortilhas no carro naquele dia. Ao voltar à delegacia naquela noite, o pacote já estava vazio. Ele jura até hoje que comeu tudo seco. Logo a história se espalhou. Parte da imprensa local sugeriu que era uma campanha viral da Doritos. Após o surgimento dessa teoria, a história logo morreu. Ninguém gosta de publicidade agressiva. Até hoje, a Scotland Yard não sabe o que ocorreu na cena do crime. Um oficial sênior da investigação foi citado extraoficialmente, balançando a cabeça e dizendo: "Eu não faço ideia do que diabos aconteceu aqui. Às vezes é melhor simplesmente não fazer perguntas." Sabemos que são necessários 2 para dançar tango, mas aposto que não sabia que uma marreta é essencial para dançar salsa. Essa foi minha tentativa de tirar algum tipo de lição do SCP-3794. Você provavelmente já consegue adivinhar o apelido desse SCP. A marreta da salsa. Guardado em armário padrão, este SCP é seguro quando manuseado corretamente. Pode ser usado para demolir paredes, quebrar blocos de concreto ou conquistar sua sogra com nachos caseiros. Considerando que você tenha os ingredientes necessários, isso porque, quando o SCP-3794 faz contato suficientemente forte com tecido vivo, ele imediatamente converte o ponto de impacto e a área ao redor em salsa. Afetando de 3 a 8 centímetros ao redor do impacto, essa salsa não adere ao corpo e logo escorrega da cratera e cai no chão.
Ao olhar para o buraco deixado, verá que terminações nervosas, capilares e artérias principais são seladas instantaneamente. Essa marreta seria uma arma do crime muito limpa, se não fosse pela quantidade de salsa do tamanho de um ser humano que você espalha por todo lugar durante o processo. É preciso esmagar todas as partes do corpo, já que qualquer membro ou tecido desconectado ainda funciona e segue as ordens do cérebro, como aprendeu nosso ladrão. A salsa em si é boa. Nada incrível, mas também não é tão ruim. Isso só mostra que se você colocar um rótulo com a palavra artesanal em qualquer coisa, as pessoas enlouquecem por isso. Os testes com esta marreta foram suspensos. Um sujeito de teste foi escolhido para deitar com a cabeça sobre uma tigela grande de servir. Os pesquisadores destruíram metade do crânio e cérebro do sujeito de teste com um só golpe de marreta. Para surpresa deles, no entanto, o sujeito de teste continuou a apresentar todos os sinais de consciência, movendo-se freneticamente pela sala e até escrevendo a palavra ajuda na salsa derramada. O sujeito de teste morreu meia hora depois, quando os pesquisadores provaram o molho. Desde então, a marreta permaneceu em seu armário, embora agora sempre haja um clima de suspeita sempre que um pote de salsa aparece na geladeira da sala de descanso. O jovem casal andava de mãos dadas pela floresta, tendo como única luz a lua cheia que se filtrava entre os galhos. A jovem está fascinada pela história da amiga. Ela não gosta de histórias de fantasmas e se assusta fácil, mas as amigas insistiram. Mas o que elas não sabiam era que havia algo mais lá fora na floresta, algo as observando. A jovem não resiste e olha ao redor, procurando na floresta se algo a observa. Mas está escuro demais para ver qualquer coisa além do círculo tênue de luz projetado pela fogueira. Algo surgiu da floresta. O casal não sabia que aquilo estava a poucos passos atrás, seguindo os passos deles passo a passo. Aquilo começou a estender a mão para eles lentamente. O que era aquilo? A jovem perguntou instintivamente. Era o Gashadokuro. A jovem grita de medo ao ser agarrada por um esqueleto, mas logo percebe, com as risadas dos amigos, que não é um Gashadokuro de verdade. É só o amigo idiota dela usando uma máscara. Ninguém consegue segurar o riso. Até a jovem acaba rindo um pouco. O amigo tira a máscara de caveira barata e ela lhe dá um tapa de brincadeira. Seu idiota. Você devia ter visto sua cara. O esqueleto gigante salta da floresta, agarra o jovem e o devora, enquanto o garoto grita e seus ossos são esmagados nas mandíbulas enormes. Todos gritam e começam a correr, mas outro esqueleto colossal surge da floresta, pegando dois do grupo, um em cada mão, antes de esmagá-los um contra o outro repetidas vezes, deixando apenas uma pilha de carne amassada entre seus dedos ossudos, que ele então começa a devorar. A jovem não sabe o que fazer. Ela está petrificada de medo, incapaz de se mover ou até mesmo de pensar. Ela é agarrada por trás e vê seu amigo contando a história. Vamos, temos que ir. Ela ainda não se move. Ela não consegue se afastar do horror que está acontecendo na sua frente, mas ele agarra sua mão e a puxa com força para dentro da floresta atrás dele. Correndo pela floresta, ouvem seus amigos sendo devorados pelos enormes esqueletos. Não há nada que eles possam fazer para ajudá-los. Tudo o que podem fazer é correr. Os dois correm o mais rápido possível pela floresta escura, saltando troncos e torcendo por chão firme. A jovem tropeça numa raiz e cai no chão com força. Seu amigo para e volta rápido para ajudá-la. Enquanto ele a ajuda a sair da lama, ambos percebem algo. Um som. As batidas pesadas de outro esqueleto gigante se aproximam. Vamos, precisamos seguir. Com um grito alto, uma enorme mão ossuda emerge da floresta e agarra o jovem. A jovem observa enquanto ele é erguido a 30 metros e engolido pelo esqueleto gigante. Ela recua lentamente, sabendo que em breve terá o mesmo destino até que a terra desaparece sob seus pés. Ela despenca pela encosta, dando cambalhotas sem parar, atravessando a vegetação até cair de um barranco. Se a queda na encosta a deixou inconsciente, a do barranco a fez recobrar os sentidos. Ela recobra a consciência a tempo de rolar para debaixo da saliência do barranco. Ela se encolhe sob a saliência e observa os dois esqueletos marchando sobre seu esconderijo e avançando floresta adentro. Ela fica ouvindo até que o som das passadas pesadas deles desaparece. Ela não sabe o que fazer. Deveria voltar ao acampamento para ver se algum amigo sobreviveu? Se eles estiverem, talvez precisem da ajuda dela, mas e se houver mais dessas coisas lá fora? E se eles voltarem procurando por ela? A mente dela dispara, sem saber o que fazer, e ela tem dificuldade para pensar com clareza. Os ouvidos dela zumbem após a queda na encosta e seus dentes batem de medo. Enquanto ela pensa no próximo passo, tentando entender o pesadelo em que se meteu, de repente percebe algo.
Uma sombra projetada pela luz da lua cresce no chão à sua frente. Ela percebe outra coisa. Não são seus dentes que batem. O som vem de outro lugar. Ela se levanta e se vira para ver um enorme crânio se erguendo lentamente atrás dela. O esqueleto gigante, este ainda maior que os outros, estende a mão em sua direção. A garota fecha os olhos, pronta para enfrentar o destino enquanto o esqueleto grita. Mas é um som diferente. Ela abre os olhos e quase fica cega com a luz branca intensa no rosto do esqueleto. Parece que ele grita de dor por causa da luz, e ela precisa se virar e proteger os olhos. Ao fazer isso, ela vê a fonte da luz. Um homem de uniforme, que parece policial tático, segura uma lanterna grande apontada para o esqueleto em vez de uma arma. Mais homens vestidos iguais saem da floresta e iluminam ainda mais o esqueleto. Ele continua gritando, mas parece impotente para fazer qualquer coisa. Ela observa enquanto o esqueleto parece perder sua forma, desintegrando-se lentamente na luz, até que por fim desaparece completamente. Mais tarde, a jovem senta-se na parte de trás de uma van com um cobertor nos ombros. Um dos policiais, ao menos ela acredita, lhe traz uma bebida quente. Ela ainda não consegue acreditar no que viu naquela noite. As criaturas monstruosas que mataram e devoraram seus amigos. Parecia que não era real, como se estivesse assistindo a um filme se desenrolar. Aqueles eram Gashadokuro? Ela pergunta. Um homem de jaleco branco ergue o olhar de uma mesa próxima onde trabalhava. Ela acha que ele é algum tipo de médico. Ele confirma, ou algo assim. Talvez eles tenham inspirado o mito do Gashadokuro, talvez o mito tenha inspirado eles. Nós simplesmente não sabemos. Ela pergunta. Todos os meus amigos estão mortos. Ele interrompe. Eu entendo que é difícil para você. Ser perseguido por esqueletos anômalos gigantes e ver amigos sendo devorados vivos seria difícil para qualquer um. A jovem começa a chorar, o peso do momento finalmente a atingindo. Tenho boas notícias, ele diz. Ela funga e olha para o doutor. Acredite, já vi isso acontecer várias vezes. Você não precisa se preocupar, pois não vai lembrar disso. A jovem chora e percebe que ele a espetou na coxa com uma seringa. Ela tenta empurrá-lo, mas já está fraca e desorientada. Ela cambaleia um pouco antes de fechar os olhos e desmaiar. A jovem acorda com a luz da manhã em seu quarto. Ela boceja e se espreguiça, enquanto o sonho com esqueletos na floresta começa a sumir de sua mente. Konnichiwa, eu sou o Dr. Bob, e o arquivo de hoje é sobre uma entidade anômala aterrorizante conhecida no Japão como Gashadokuro, mas chamada pela Fundação SCP de SCP-2863, os Esqueletos Famintos. O SCP-2863 não é apenas um, mas sim uma população inteira de entidades que se assemelham a esqueletos humanos gigantescos. Essas enormes criaturas ósseas variam de tamanho, mas em média têm cerca de 30 metros de altura. Mais de 200 indivíduos distintos já foram identificados e catalogados, cada um com marcas características, como diferentes tipos de danos ou queimaduras nos ossos, embora o número exato seja desconhecido. As instâncias do SCP-2863 atualmente só aparecem no Japão e apenas após o pôr do sol. Ainda não se sabe se os esqueletos são sapientes, mas aparentam ter consciência por caçarem e consumirem humanos. Apesar de seu tamanho enorme, eles são capazes de se mover muito silenciosamente quando querem, embora haja relatos de sobreviventes de que sua aparição é precedida por um som semelhante a um chocalho, que pode ser causado por seus próprios dentes ou ossos gigantes batendo uns nos outros. Ao capturar um humano, eles o devoram na hora, com o sangue sendo absorvido pelos ossos, pois não têm órgãos digestivos. Não se sabe se eles precisam do sangue humano para sobreviver ou se seu comportamento predatório tem outra motivação. O monitoramento e controle das instâncias SCP-2863 era anteriormente responsabilidade da Agência Imperial Japonesa de Exame de Assuntos Anômalos. A IJAMEA, que, como o nome sugere, era a resposta do Japão Imperial à Fundação SCP, encarregada de investigar as anomalias estranhas dentro de suas próprias fronteiras para o benefício do Império. Vários agentes da IJAMEA que investigavam o Gashadokuro no fim da Segunda Guerra Mundial foram transferidos para a Fundação SCP, após a dissolução da Agência de Exame de Assuntos Anômalos e continuaram estudando a anomalia. Eles também entregaram os arquivos originais sobre a anomalia, dando à Fundação as primeiras informações sobre os esqueletos gigantes anômalos. De acordo com o arquivo traduzido da IJAMEA, Gashadokuro são criados pela morte em massa e pelo sofrimento concentrado de centenas de pessoas. Apesar de os Gashadokuro eventualmente sumirem, permanecem por séculos após a criação, vagando até que sua tristeza desapareça. Não há como acelerar esse processo.
O arquivo Ijamea também explicou que, enquanto armamentos convencionais são inúteis contra os esqueletos anômalos, a luz pode ser usada para banir as criaturas, e tanto a luz natural do dia quanto a luz artificial servem. Expostos à luz, os esqueletos perdem a forma corpórea até sumirem completamente. Isso não mata as instâncias do SCP-2863, porém, apenas as neutraliza temporariamente, e aparições da mesma instância costumam ser relatadas já na noite seguinte. Assim como o Ijamea havia observado em seu arquivo, a Fundação SCP também fez a conexão entre o SCP-2863 e locais de sofrimento em massa. A Unidade de Investigação Anômala do Japão Imperial identificou 203 instâncias do SCP-2863. Depois, a Fundação descobriu mais 3, todas em locais associados à morte e destruição. A primeira nova instância surgiu perto de Nanquim, na China, local de um massacre brutal na Segunda Guerra Mundial, que pode ter causado até 300 mil mortes. Acredita-se que a entidade surgiu ali em 1938 após o massacre, quando a cidade ainda estava sob domínio do Japão Imperial. Alguns especulam que os locais onde Gashadokuro surgem estão ligados às fronteiras do Japão e mudam conforme as alterações geopolíticas. O segundo foi achado a vários quilômetros de Fukuoka, no Japão, cidade que sofreu fortes bombardeios incendiários das forças aliadas na guerra. O terceiro foi identificado em 2011 na região de Tohoku, no Japão, onde ocorreu o desastre nuclear de Fukushima. Cada uma dessas novas ocorrências parecia apresentar ferimentos compatíveis com alguém que passou pelas tragédias próximas, sendo que a primeira mostrava evidências de ossos esmagados, a segunda parecia ter sofrido queimaduras intensas e a terceira estava sem dentes, algo comum em casos de envenenamento extremo por radiação. Esses ferimentos específicos acrescentam mais evidências da ligação que o Gashadokuro pode ter com a miséria humana. A natureza impermanente do SCP-2863 e sua habilidade de se manifestar após neutralização tornaram seu confinamento prolongado quase impossível, levando à classificação Keter. Se uma ocorrência for avistada, a Força-Tarefa Móvel Omicron 3 é enviada ao local para tentar neutralizar a entidade com refletores de alta potência. Qualquer civil que seja exposto ao SCP-2863 e sobreviva recebe amnésticos classe A, para que, com sorte, possa seguir com sua vida e esquecer o encontro horripilante com os esqueletos famintos. Uma jovem está passando a manhã na cidade, resolvendo algumas tarefas que já queria fazer há algum tempo. Ela compra itens no supermercado, conserta a tela rachada do smartphone e se presenteia com um folhado dinamarquês da padaria local. É uma terça-feira relativamente idílica, até que ela vira a esquina em uma rua lateral estreita e os vê. Às vezes, pode ser desconcertante se deparar de repente com uma multidão reunida sem motivo aparente. Mas algo nessa multidão a deixa especialmente nervosa. E logo entende o motivo. Cada pessoa no grupo apertado está sorrindo, como se todos estivessem participando de uma piada especialmente cruel sobre ela. À primeira vista, todos parecem ser pessoas muito diferentes, uma colagem de idades, raças, gêneros, com roupas e estilos diferentes, e ainda assim todos caminham em perfeita sincronia, um passo perfeitamente cronometrado de cada vez. Isso já a deixa muito assustada. Seja o que for que esse grupo esteja fazendo, ela não quer participar. Ela se vira, segue rápido na direção oposta e lança olhares discretos, porém frequentes, por cima do ombro. Ela percebe que, mesmo quando a multidão sai da ruela, a multidão permanece agrupada, como seguranças em torno de um VIP invisível. E ainda pior, eles parecem estar seguindo a trajetória dela, ficando mais rápidos, chegando mais perto, ainda perfeitamente sincronizados uns com os outros. Como essas pessoas estão se aproximando tão rápido? Ela pensa. Quando ela vira uma esquina e sai de vista, faz o mais sensato e começa a correr, ansiosa para colocar alguma distância entre ela e eles. Mesmo que eles não tenham mostrado nenhum sinal de agressividade aberta, ela sente, em algum nível visceral, que eles querem lhe fazer muito mal. Ela sabe que se um dia eles se aproximarem demais, algo terrível acontecerá. Ela logo volta para casa e se tranca, fechando a porta atrás de si. Ela suspira, mas não está aliviada, não de verdade. Talvez ela esteja paranoica, mas sente que ainda não está fora de perigo. Aqueles sorrisos estranhos e passos perfeitos não saem da cabeça dela. Ela entra na cozinha e pega uma faca do suporte. Ela diz para si mesma que fazer isso é meio louco, mas ter algum tipo de arma na mão faz com que ela se sinta pelo menos um pouco mais segura. Mas qualquer sensação de conforto que a faca lhe dava é destruída quando ela ouve a campainha tocar. Ela não encomendou nada, nem esperava ninguém. Quem poderia ser?
Ela esconde a faca atrás das costas e vai em direção à porta. Ding dong toca novamente. Quem está do outro lado está impaciente. Ela abre a porta devagar, mantendo a corrente. Do outro lado, um homem de terno sorri. Ela está quebrando a cabeça tentando se lembrar. Ele é uma das pessoas da multidão? Ou será que está só imaginando coisas por medo? Já não sabe mais. Sente a mão suando no cabo da faca. O homem na porta pigarreia e diz: "Com licença, senhora. Não vou tomar muito do seu tempo, mas queria saber se já ouviu a palavra de Deus." Ela balança a cabeça e diz ao estranho que não está interessada em ouvir o que ele tem a dizer, mas ele continua sorrindo e insiste. Você já se sentiu sozinho, insatisfeito, incompleto? Nunca desejou fazer parte de algo maior do que você mesmo? Seria um verdadeiro alívio para você. Ela já está ficando sem maneiras educadas de recusar quando ouve um leve toque no vidro próximo. A jovem vira a cabeça e olha para a sala de estar. Uma mulher sorridente bate no vidro da janela com os nós dos dedos. O frio domina de imediato. Ela reconhece aquele rosto com total certeza. É uma das pessoas da multidão, e agora ela tem certeza de que o homem na porta também é. Ao se virar para ele, ela só vê a mão dele alcançando-a pela fresta da porta. Ela corre enquanto a multidão força a porta a abrir. Eles invadem o corredor, tropeçam uns nos outros, mas continuam sorrindo. Ela percebe algo saindo das roupas deles, longas cordas fibrosas de carne viva, que se contorcem e pulsam a cada segundo. Toda essa situação parece só piorar cada vez mais. Ela rapidamente decide fugir pela escada. Se chegar ao quarto a tempo, pode trancar a porta, abrir a janela e descer pela treliça até o quintal antes que arrombem. Naquele momento, parece a melhor opção, mas só porque ela não imagina como a multidão pode reduzir a distância rapidamente. De repente, a multidão sobe as escadas atrás dela, estendendo as mãos ao mesmo tempo. Quem são essas pessoas? Por que estão fazendo isso? As perguntas que inundam sua mente logo são expulsas pelo choque ao ver o estranho sorridente de terno, que a puxa para um abraço de urso poderoso. Ele aperta forte, e ela sente nos músculos e ossos. Ela se debate pela própria vida, mas não resiste à força dele. O resto da multidão estende as mãos para ela. Ela vê de novo os cordões de carne saindo das costas desses estranhos assustadores. E agora ela vê para onde todos eles levam, uma massa gigante e informe de carne, como algum órgão corrompido e desconhecido, um enorme tumor monstruoso. Ela pulsa e lateja. Só de olhar, ela sente enjoo e percebe uma energia horrível emanando dali. Seja o que for isso a quer, está tentando alcançá-la. O instinto de lutar ou fugir surge, mas fugir não é opção. O estranho de terno a segura firme, mesmo sem alguns dedos, mas ela ainda tem a faca. Ela vê o cabo saindo das costas dele até a massa de carne e, com um golpe, corta com a faca. O homem de terno imediatamente a solta. As duas pontas do cabo caem, espalhando ainda mais pus cor de carne, mas o efeito no homem é ainda mais drástico. Ele se debate, emitindo ruídos horríveis e guturais. Se contorce e vomita litros de pus, que jorra dos olhos e nariz como uma mangueira de incêndio. O pus escorre pelas pernas da calça dele. Seu corpo murcha como um balão furado enquanto a substância horrível jorra, restando apenas um saco de pele e roupas molhadas e vazias tremendo no chão. Sem tempo para pensar nos horrores que viu, ela precisa sair daqui agora. Ela se vira e sobe correndo as escadas enquanto a multidão se reorganiza e a persegue. Ela ouve os passos sincronizados deles chafurdando nos líquidos do companheiro caído. Eles quase não reduziram a velocidade. Ela segue correndo, só precisa continuar. Mãos se fecham ao redor do corpo dela, algumas segurando seu pulso até a faca cair no chão. Eles já aprenderam. A multidão se reúne ao redor dela. Não importa o quanto lute, eles não cedem e continuam se aglomerando. Ela ouve a massa pulsante de carne se aproximando atrás dela. Ela sente um longo cordão de carne deslizar pelas costas, seus fios fibrosos penetrando na pele até a conexão se formar. Os olhos dela se reviram enquanto o fluido é injetado em seu corpo, derretendo tudo por dentro e transformando tudo na mesma massa horrenda que ela viu jorrar do homem de terno instantes antes. Pouco a pouco, tudo o que um dia foi ela é esvaziado, preenchido e encoberto. Quando a transformação termina, ela sorri, igual a todos os outros. Mas ela já não é mais ela. Ela é só mais uma parte disso, sua mais nova adição, uma substituta para o homem de terno. A multidão parte pouco depois, em perfeita sincronia, em busca de novos amigos. Todos já sentiram vontade de se encaixar algum dia.
Uma anomalia leva o desejo de se juntar à multidão ao extremo. Este é o SCP-428, também conhecido como a multidão. Em seu estado mais puro, o SCP-428 é uma massa amorfa de carne conectada a vários hospedeiros humanos por cordões orgânicos semelhantes a cordões umbilicais. A massa central é obscurecida por seus 14 hospedeiros humanos neste momento e é uma entidade extremamente perigosa. Quando alguém é assimilado pela massa, deve ser considerado perdido. Após a assimilação, todas as estruturas internas complexas das vítimas, ossos, musculatura, órgãos, sistema nervoso, são substituídos por um material de composição semelhante à massa amorfa que os controla. Tudo o que resta é sua pele e uma forma vaga, sendo controlados pelo núcleo do SCP-428. Quando não está ativamente procurando novas vítimas para assimilar, o SCP-428 entra em um estado dormente, com suas vítimas assimiladas em pé, formando um círculo ao redor do núcleo, murmurando audivelmente umas para as outras e balançando suavemente. O SCP-428 e a multidão ficam hostis se alguém chegar a menos de 2 metros dele. Com incrível rapidez e agressividade, os membros da multidão atacam a vítima em uma emboscada, levando-a para perto do núcleo. Se ficarem assim por mais de 10 segundos, um cordão se prenderá ao corpo deles, e seus sistemas vitais serão substituídos, sendo assimilados à multidão, como as outras vítimas do SCP-428 antes deles. Se, no entanto, a vítima de alguma forma conseguir escapar antes que o processo seja concluído, isso não será o fim do seu sofrimento. Caso alguém consiga evitar sua atenção, o SCP-428 e a multidão entrarão em um período de caça ativa para procurar a vítima em fuga. Caso não consigam, eles tentarão assimilar qualquer humano que vague por suas proximidades. Não existe uma maneira segura de se aproximar do SCP-428 ou de qualquer um de seus membros, sob nenhuma circunstância. Agir assim é arriscar um destino pior que a morte. Quando uma vítima é assimilada, o SCP-428 e a multidão retornarão a um estado dormente até que outra vítima se apresente. Estudos da Fundação determinaram que o SCP-428 busca adicionar pelo menos uma pessoa à sua multidão a cada mês, e se uma pessoa não for fornecida, ele passará a caçar, colocando todos na área em grave perigo. No entanto, o SCP-428 não comanda um grupo de zumbis sem mente própria. É uma mente coletiva muito inteligente, que assusta ainda mais por absorver e reutilizar o conhecimento, memórias e habilidades de suas vítimas em outros indivíduos. Por isso, ela demonstra conhecimento avançado da mente humana e usa facilmente manipulação psicológica para obter vantagem. Embora seja uma grande multidão, testes mostram que SCP-428 e suas vítimas assimiladas podem se mover de forma assustadoramente rápida. Isso ocorre porque, pela natureza da mente coletiva sintonizada, eles conseguem se mover em perfeita sincronia. Imagine uma centopeia correndo rapidamente por uma parede para entender melhor isso. Tantas pernas, mas todas ligadas a um sistema nervoso coordenado, movendo a criatura com precisão militar. Cada membro da multidão é um adversário formidável, mesmo sozinho. Uma vez que eles se tornam parte do SCP-428, eles exibem uma força muito maior. Eles não demonstram sinais de sentir dor e também têm a capacidade de curar rapidamente qualquer ferimento. Ferimentos também não parecem impedir o funcionamento de forma alguma. Um membro da multidão levando um tiro na perna não vai diminuir sua velocidade nem um pouco. Apesar de essa criatura ser extremamente inteligente e perigosa, o mesmo vale para a Fundação SCP, que desde que a encontrou, identificou algumas fraquezas, mesmo que parte desse conhecimento tenha custado caro. Embora os membros da multidão pareçam significativamente resistentes a danos, o núcleo do SCP-428 em si parece ser vulnerável a ataques e mais do que capaz de sentir dor. Se o núcleo for danificado de modo a causar dor, todos na multidão sentem, frequentemente desabando e se contorcendo de agonia. Quando a criatura se recompõe, ela recua, protegida por seus escudos humanos. A Fundação utilizou esse método para reconduzir a criatura ao confinamento durante brechas, preferindo aplicar fogo ou eletricidade de forma controlada pelas equipes de segurança. Cortar a conexão entre um membro da multidão e o núcleo central também é uma maneira garantida de enfraquecer a capacidade geral do SCP-428. Se alguém da multidão perder a conexão, colapsa imediatamente e o material do SCP-428 se liquefaz e é excretado por todos os orifícios. Isso pode aumentar o impulso do SCP-428 por novas vítimas, mas também servir como controle populacional da multidão.
Um incidente grave com o SCP-428 desde sua contenção na Fundação SCP serviu como um lembrete doloroso para a equipe de que nunca se deve subestimar as habilidades das anomalias que contém. Uma das pessoas assimiladas pelo SCP-428 era habilidosa em abrir fechaduras com gazua, habilidade que o SCP-428 absorveu. Ele usou partes do cinto de um colega para abrir a fechadura da câmara de contenção por dentro. Depois, colocou uma das vítimas femininas agachada fora da porta, com os cordões passando pela fresta atrás dela. Ela caiu de joelhos e começou a chorar alto, atraindo a atenção de um pesquisador próximo. Naturalmente, quando você ouve uma pessoa angustiada chorando, é instinto humano ir investigar e ajudar, e esse pesquisador em particular não havia sido informado sobre a natureza e as habilidades do SCP-428, o que o deixou completamente despreparado para o destino horrível que o aguardava. Quando ele se inclinou para confortar a mulher que chorava, o restante da multidão imediatamente saiu pela porta da câmara de contenção, cercando-o. Um deles tapou sua boca, abafando o grito de medo enquanto era puxado e assimilado rapidamente. Apesar de SCP-428 abrir fechaduras com gazua, ao absorver um membro da equipe da Fundação SCP, ganhou acesso à planta dos sites, ao funcionamento interno e a um representante para evitar suspeitas, foi como pôr seus tentáculos carnosos numa espécie de chave mestra. SCP-428 e sua multidão, liderados pelo pesquisador assimilado, avançaram pelo prédio, evitando pontos-chave de segurança e assimilando mais pesquisadores e guardas. Esse foi um avanço assustador, pois permitiu ao SCP-428 ampliar ainda mais seu conhecimento sobre a Fundação SCP e aprimorar habilidades em ciência, combate armado e corpo a corpo. A cada nova pessoa que assimilava, ele se tornava significativamente mais forte e mais perigoso para o pessoal da Fundação. Felizmente, ele chamou a atenção certa antes que tivesse a chance de escapar do local de contenção propriamente dito. Uma força-tarefa móvel foi enviada para conter o SCP-428 e a multidão, levando-os de volta à câmara de contenção. Apesar disso, por ser muito persistente, esse pequeno contratempo não reduziu seu desejo de escapar. Como vários de sua multidão eram ex-funcionários da Fundação, ele tentou usar isso para manipular os guardas de sua câmara. Isso se tornou um problema tão grande que um pesquisador anexou uma nota ao seu arquivo dizendo: "Pessoal, essas vítimas se foram, agora elas são o SCP-428. Não importa o que ele diga ou faça, eles não são mais seus colegas nem amigos. Lembre-se, isso pode salvar sua vida." SCP-428 e sua multidão estão contidos em uma cela de 5 por 5 por 5 metros com paredes eletrificadas a 30.000 volts para impedir que tentem quebrá-las ou escalá-las. O acesso à cela se dá por eclusa de ar, restrito a pesquisadores de nível 3 ou menos, desde que escoltados por 2 guardas armados. A fim de eliminar o risco de SCP-428 absorver um recurso valioso para a Fundação SCP e adquirir conhecimentos e habilidades verdadeiramente catastróficos como resultado. Só imagine os resultados desastrosos se, por exemplo, um membro do Conselho O5 de repente se tornasse parte do SCP-428. Pesquisadores devem manter pelo menos 2 metros de distância sempre, e ao menos 2 guardas armados precisam ficar na entrada da câmara o tempo todo. O SCP-428 deve receber um membro do pessoal classe D para assimilar a cada mês, a fim de evitar que ele adote um comportamento de caça. Por causa da habilidade do SCP-428 de absorver memórias, habilidades e inteligência, todos os classe D entregues a ele são escolhidos por terem baixa inteligência e falta de habilidades valiosas, evitando que a anomalia ganhe vantagens. No entanto, fornecer continuamente novas vítimas ao SCP-428 vai aumentar seu tamanho geral e, assim, exigir atualizações graduais na contenção. A possibilidade de neutralizar permanentemente o SCP-428 está sendo explorada, mas, enquanto isso, ele recebeu a classe de objeto Euclid devido à sua inteligência, habilidades e imprevisibilidade. Apesar da Fundação SCP apoiar sacrificar indivíduos pelo bem maior, este é um coletivo assustador do qual eles não aprovariam que alguém fizesse parte. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos confidenciais do Dr. Bob, como o SCP-4910 o Sorridente, para conhecer outra anomalia que quer alterar seu corpo, e não para melhor. Um empresário do Queens vinha economizando há anos para conseguir algo com que sonhava desde a infância. Um relógio de pulso específico que custava pouco mais de $20.000. Poucos dias após adquirir esse acessório caro, ele notou um pequeno defeito na borda da caixa do relógio. Uma saliência de metal surgiu no relógio, algo que ele jurava não existir quando o comprou. Afinal, ele pagou 20 mil naquilo. Com certeza ele teria notado se houvesse algo errado quando pegou o relógio pela primeira vez.
Na sexta à noite, ele levou o relógio à assistência técnica autorizada na Quinta Avenida. Verificariam o relógio e o devolveriam a ele até segunda-feira, como novo. Você não compra um relógio como esse se espera algo menos do que o melhor. O relógio do empresário ficou em um cofre seguro com várias centenas de outros, aguardando conserto por um técnico especializado. O que aconteceu em seguida seria considerado inacreditável se não tivesse sido tudo registrado pela câmera de segurança. O primeiro relógio começou a sofrer mutação nas 18 horas seguintes. Ele se despedaçou em uma massa retorcida de vidro e engrenagens, com ponteiros disparando em todas as direções e 4 pernas e um olho de metal surgindo da massa. A criatura parecida com aranha correu rapidamente sobre os outros relógios do cofre e, em 18 horas, todos também sofreram mutação, até a sala ficar cheia de pequenas criaturas de metal. Enquanto isso, lá no sítio 19, um guarda começou a perceber que sua pistola padrão da fundação estava estranhamente desconfortável de segurar. Talvez ele estivesse desenvolvendo um problema nos nervos ou síndrome do túnel do carpo. Isso não é tão incomum nessa profissão, mas na verdade era o estranho calombo de metal surgindo no cabo da pistola. Ele não fazia ideia de que, dentro da arma, uma transformação bizarra estava começando a acontecer. Em apenas 3 dias após o calombo surgir na arma de fogo, ela passou por uma metamorfose notável. Assim como os relógios, a arma sofreu mutação, crescendo 4 pernas e um olho, e começou a correr pelo sítio 19, causando caos. A arma disparou descontrolada, fazendo balas ricochetearem nas paredes e ferirem o Dr. Jack Bright e a Doutora Sophia Light enquanto tentavam desativá-la. Ela disparou continuamente por mais de 1 minuto antes de parar para sintetizar novas balas de forma desconhecida. A arma foi capturada e destruída por representar perigo ao pessoal da Fundação SCP. Enquanto isso, em um prédio de uma seguradora em Dakota do Sul, um dos muitos funcionários de escritório, digitando sem parar pedidos de indenização de seguro, mal notou um pequeno nódulo de plástico surgindo na lateral do teclado sem fio. Permaneceu assim por 6 dias relativamente tranquilos, antes de finalmente passar por uma transformação completa. Ele se transformou em uma configuração caótica de pernas e teclas, formando as palavras "Pergunte, nós responderemos" no topo do seu corpo. Ele vagava pelo escritório, aparentemente encostando em tantos outros aparelhos eletrônicos quanto conseguia. Os trabalhadores surpresos descobriram que, se você digitasse qualquer frase completa nas teclas dessa criatura mecânica, ela ficava inativa por cerca de 1 hora, para alívio de todos que estavam lá naquele momento. No Novo México, uma criança quase ficou traumatizada ao ver seu novo boneco de ação falante criar uma saliência de plástico na nuca. A criança não deu muita atenção a isso. No entanto, em menos de 10 dias após o surgimento da saliência, o brinquedo passou por uma transformação impossível de ignorar. O brinquedo se abriu de repente, a cabeça criou 4 pernas e saiu correndo para longe do próprio corpo quebrado. Ao ver isso, o garotinho chamou a mãe. Quando aquilo correu em direção a ele rapidamente, ele gritou e fugiu. A cabeça, sem olhos, causava um efeito mais assustador e repetia: "Mãe, tem algo errado com o meu brinquedo", na voz do garotinho. Sem os amnésticos da fundação que ele e a mãe receberiam depois, ele provavelmente ficaria traumatizado para sempre pela experiência anômala. Em Idaho, uma idosa que morava sozinha notou algo estranho em sua televisão. Um caroço de plástico deformado e inchado surgiu no topo. Ela decidiu chamar um técnico de televisão, ou talvez seu filho, que não ligava para ela com a frequência que deveria, para ir até lá e dar uma olhada. Mas como muitas coisas na vida, ela acabou esquecendo e 2 semanas se passaram sem que ela fizesse nada a respeito. Isso acabaria se mostrando um erro, não que algum técnico de televisão realmente pudesse ter feito algo para ajudar. A televisão criou 4 longas pernas parecidas com as de uma aranha e um único olho. A tela exibia continuamente imagens tremidas de uma figura parada suspensa no ar, em uma sala vazia sem características. Essa mudança na programação normal perturbou muito a velha senhora, especialmente quando a televisão avançou em sua direção. Enquanto isso, soldados em um tanque na Síria notaram uma saliência metálica no chassi. Claro, devido ao desgaste natural dos tanques em batalha, ninguém deu atenção a um defeito tão pequeno. Isso durou 1 mês e meio, até que a tragédia ocorreu de forma inesperada. Assim como a pistola lá no sítio 19, o tanque criou pernas e começou a atirar para todos os lados, devastando a infraestrutura próxima e matando dezenas de pessoas ao seu redor. Parecia não discriminar nem mirar de fato.
Atirava em todas as direções, tanto em soldados quanto em civis, e foram necessários vários grupos de soldados armados com armas antitanque para finalmente derrubá-lo. Nenhuma explicação jamais foi dada sobre o que aconteceu naquele dia. A maioria das pessoas simplesmente assumiu que era um operador de tanque que havia enlouquecido sob a intensa pressão da guerra e perdido o controle, mas a verdade sempre lhes escaparia. Então qual é a verdade? Por que todas essas máquinas, das mais inocentes às mais desastrosas, têm ganhado vontade própria e causado caos pelo mundo? Permita-me explicar. Esses são apenas alguns registros do arquivo de relatórios de incidentes pertencentes ao SCP-658, uma entidade mecânica parasita, também conhecida como as moscas bot. As instâncias do SCP-658 são uma espécie única de criaturas anômalas altamente reprodutivas, com 4 pernas longas e finas na parte inferior e um grande olho mecânico na parte superior do corpo. Eles se reproduzem pelo contato com qualquer objeto mecânico criado pelo ser humano, embora os meios exatos de infecção não sejam claros. Basta o contato para transformar um objeto em cápsula de incubação de um embrião SCP-658. O tempo de gestação varia conforme o tamanho e complexidade do objeto. O embrião aparecerá como uma protuberância de metal ou plástico na superfície, parecendo para olhos destreinados um pequeno defeito de fabricação. Isso protege o embrião durante seu desenvolvimento, permitindo que ele cresça e absorva tecnologia para sua composição biomecânica. Por acaso, o nome mosca-bot é um trocadilho com um inseto parasita igualmente desagradável e não anômalo, de nome latino Ostridae, que implanta seus ovos na carne viva de suas vítimas, onde incubam, crescem e eventualmente rompem a pele ao sair. As semelhanças nos padrões de reprodução das moscas-bot não anômalas e do SCP-658 são autoevidentes. Essas entidades variam enormemente de tamanho, desde a estatura diminuta de 5 por 5 milímetros até centenas de metros. O tamanho e o período de gestação de uma instância do SCP-658 dependem totalmente do objeto hospedeiro. Pesquisas da Fundação mostraram que todo objeto mecânico complexo criado pelo homem é vulnerável à infecção parasitária. De celulares a aviões jumbo, toda a tecnologia pode ser infectada pelo 658. E como indicado nos relatos de testemunhas oculares nos arquivos do caso, a aparência dos indivíduos SCP-658 reflete a tecnologia que os incubou. A influência da tecnologia hospedeira também parece afetar o comportamento do SCP-658. Objetos benignos como telefones ou relógios viram criaturas igualmente inofensivas, enquanto armas de fogo ou veículos de combate ganham uma natureza mais agressiva. Como o exército dos Estados Unidos possui milhares de veículos e ainda mais armas de fogo, é natural haver preocupações sobre um possível surto descontrolado do SCP-658 em uma base militar. Graças à extrema proliferação e dependência da tecnologia em nossa era moderna, uma violação de contenção em larga escala do SCP-658 poderia levar a um aumento populacional catastrófico e exponencial. A Fundação SCP mantém vigilância rigorosa sobre sinais do SCP-658, principalmente em cidades tecnologicamente avançadas e locais densamente povoados. Pesquisas mostram que essas criaturas manifestam adaptações que ampliam sua capacidade reprodutiva. Por exemplo, durante um teste, foi comprovado que uma instância do SCP-658 foi capaz de engravidar outra. O resultado foi que ela se transformou em uma criatura com 8 patas e 2 olhos capaz de engravidar qualquer objeto que tocasse com 2 embriões em vez do típico embrião único. Embora os pesquisadores seniores achassem imprudente ver até onde esses experimentos de cruzamento envolvendo os 658 chegariam, é razoável supor que isso também poderia sofrer aumento exponencial. Uma instância hipermutada do 658 poderia ser capaz de engravidar em massa peças maiores de tecnologia com centenas, se não milhares de embriões. Você pode ver como essas criaturas, muitas vezes pequenas e aparentemente inofensivas, poderiam rapidamente se tornar um grande problema para todos nós. Imagine todos os veículos, carros, caminhões, motocicletas, scooters, quadriciclos, vans, Humvees, tanques, aviões, helicópteros, lanchas, iates, navios de cruzeiro, navios de guerra, todos se tornando instâncias hipermutadas do SCP-658. Depois, adicione cada telefone, cada laptop, cada computador, cada tablet, cada TV, cada impressora, cada eletrodoméstico de cozinha, cada arma, todos sendo infectados com embriões do SCP-658 e se juntando à horda. Visto o quanto todos nós, inclusive a Fundação SCP, dependemos dessa tecnologia no trabalho e no dia a dia, fica evidente como a proliferação descontrolada do SCP-658 mudaria totalmente o mundo como conhecemos.
É um lembrete da importância do trabalho da Fundação SCP. Mesmo SCPs aparentemente inocentes podem ter cenários surpreendentemente sombrios. Devido à natureza mecânica dessas anomalias, agentes da Fundação investigam conexões com a Igreja do Deus Quebrado e suas atividades ilícitas. Os protocolos de contenção do SCP-658 são extremamente claros. Qualquer instância do SCP-658 com de até 50 centímetros em qualquer eixo, considerada uma amostra pequena do SCP-658, deve ser armazenada sozinha em uma caixa de aço quando não estiver sendo usada em testes ativos. Os procedimentos especiais de contenção especificam que a caixa deve ser mantida fechada por meios de baixa tecnologia, e aqui estamos falando de um verdadeiro retorno ao básico. Barbante, fita adesiva ou livros pesados sobre a tampa são os métodos preferidos para mantê-las trancadas. Qualquer coisa com um mecanismo de trava mais complexo pode ser impregnada pelo SCP-658, anulando completamente a contenção. Amostras do 658 com mais de 50 centímetros devem ser destruídas rapidamente após apreensão pelo pessoal da Fundação. Essa ordem de destruição no local também se aplica a qualquer tecnologia infectada pelo SCP-658, fora de cenários de testes intencionais. Para evitar o aumento populacional no confinamento, todas as amostras do SCP-658 devem ficar a pelo menos 3 metros de qualquer tecnologia humana que possa sustentar seus embriões. Em caso de dúvida sobre a aplicabilidade de um objeto, pesquisadores e seguranças devem agir com cautela diante dessa anomalia classificada como Euclid. Afinal, quando se trata do SCP-658 ou de qualquer SCP, é muito melhor prevenir do que remediar. Um polegar engatilha uma pistola carregada. Mesmo com várias camadas de casacos e suéteres para se proteger do frio, o condutor de trenó ainda sente seu coração bater forte. Todos os longos meses de treinamento com sua equipe levaram a este momento. Ele segura as rédeas o mais forte que pode, com todos os seus 8 cães presos do outro lado do trenó sob seus pés. Está prestes a começar a qualquer segundo. Bang! O disparo da pistola de largada ecoa, e no mesmo instante, todos os 16 pares de patas começam a correr pela neve gelada do Alasca. O condutor recebe respingos de neve do trenó à frente e incentiva sua matilha a puxar com mais força e correr mais rápido. A corrida começou e ele quer vencer. Então, de repente, ele ouve uma voz irritante e estridente chamando por ele, tentando desviar sua atenção da corrida. Pelo canto do olho, ele percebe o movimento de outra matilha de cães, puxando outro trenó ao lado do seu. Eles não tentariam bater nele ou desviar o trenó, mas o condutor ainda acha que tentarão ultrapassar e olha para o concorrente. Sob o cachecol, ele fica de queixo caído ao ver quem dirige o outro trenó. Não pode ser. Não faz absolutamente nenhum sentido que alguém com esse nível de riqueza esteja participando de uma corrida de trenó puxado por cães na neve. Mesmo usando óculos de esqui, o condutor tem certeza de quem está vendo. É ele, sorrindo e acenando para o condutor de um trenó vizinho. Um pensamento atravessa sua mente. Esse é o Elon Musk? O excêntrico bilionário pede ao condutor para abaixar o capuz de pele do casaco de inverno. Ainda sem conseguir acreditar totalmente no que está vendo, muito menos encontrar uma explicação lógica para o que está presenciando, o condutor se vê jogando o capuz para trás para poder ouvir o que o homem tem a dizer. Seu sorriso é antinatural, forçado demais, como se ele estivesse se esforçando muito para replicar o que seria uma expressão normal de um ser humano. Quando o condutor abaixa o capuz, ouve de novo aquela voz estranhamente familiar, enquanto o homem começa a vender. Ele tenta vender um de seus chips cerebrais extravagantes para ele. O condutor recorda ter lido um artigo sobre os implantes e as afirmações estranhas e inacreditáveis do bilionário sobre o que esses implantes perigosos podem fazer. As pessoas já conhecem os golpes dos produtos dele, então ele agora aborda corredores de trenó aleatoriamente? A corrida. O condutor do trenó se distrai tanto com o bilionário insistente que quase esquece de olhar para a frente. E de qualquer forma, mesmo que ele quisesse um microchip instalado na cabeça, ele definitivamente não pode pagar o preço. Ele manda o homem sumir e foca nos cães, até ouvir o som ensurdecedor de um motor a jato rugindo ao lado, seguido por uma grande parede de neve. É uma avalanche. Horas depois, o condutor de trenó acorda no hospital, tendo sido retirado da neve. O médico pergunta o que houve e, ao ouvir que foi distraído por Elon Musk tentando vender tecnologia de ponta, solicita uma tomografia cerebral imediata. Porém, a tomografia cerebral não revelou nada, sem danos ou substâncias ilícitas. Mesmo assim, o condutor de trenó insiste em sua história de que Elon Musk o distraiu nas encostas naquele dia. Elon Musk e sua turma de cães ciborgues.
Mais tarde, um homem discreto de terno preto aparece dizendo ser especialista em psicologia. Os médicos deixam o homem de terno preto sozinho com o condutor de trenó. O homem estranho anota cada detalhe da história. Ele não julga, não discute. Ele apenas ouve cada detalhe bizarro. Elon Musk, cães ciborgues, avalanche e tudo mais. Ao final, o homem de preto pega uma foto do bolso e pergunta se era o homem visto pelo condutor de trenó nas encostas. Mas não, a foto mostra uma criatura bizarra, vagamente com forma humana, mas com vários pares de braços e chifres saindo do topo da cabeça. A única coisa que ela tem em comum com o homem que ele viu nas encostas é o rosto. É o rosto de Elon Musk. Toda essa dificuldade angustia o condutor do trenó, mas o homem de terno preto segue calmo. Ele diz ao condutor do trenó que pode ajudar e lhe dá um remédio que apaga suas lembranças do tempo na encosta. Parece tão estranho e distante quanto um sonho meio lembrado. Mas isso não significa que não foi real. O aviso de cuidado ao comprar é sempre válido, mas especialmente quando você está comprando de um empresário com um histórico de alegações duvidosas, ou pelo menos de alguém que se parece muito com esse empresário. Conheço o SCP-3710, ou como o pessoal da equipe da Fundação SCP passou a chamá-lo, Elon Musk. Agora, o SCP-3710 não é uma única entidade, mas sim um conjunto de anomalias estranhas que se manifestam juntas para formar o SCP em questão. Sozinhas, cada entidade é apenas um componente, mas quando você junta todas elas, você tem, bem, uma das anomalias mais estranhas do catálogo da Fundação. Principalmente o SCP-3710 consiste em uma matilha de 8 cães, exceto, é claro, que esses não são os cachorros comuns que você encontraria no canil local. Eles são altamente anômalos. Cada um desses cachorros peculiares foi extensivamente aprimorado com implantes cibernéticos e até mesmo se assemelha bastante aos cães que formam o SCP-2624, um cão espacial cibernético anômalo. Quão aprimorados exatamente? Se busca especificações técnicas, que tal um propulsor de foguete Raptor miniaturizado? Esses cães cibernéticos têm propulsores de foguete movidos a metano, e pesquisadores da Fundação acreditam que cada propulsor é alimentado pelo sistema digestivo do cachorro. 8 cães cibernéticos estão presos a um trenó, formando uma mistura curiosa de transporte de alta e baixa tecnologia. Mas o SCP-3710 é claramente mais uma das muitas anomalias que não se preocupam em fazer sentido. O trenó em si parece totalmente comum por fora, exceto pela adição dos 2 dispositivos gêmeos de propulsão por foguete Raptor soldados na parte de trás. Então, é um trenó puxado por cães, modificado por alguém que gosta muito de velocidade ou é maluco? Ou talvez os dois. Um grande X branco está pintado na base de madeira do trenó, mas essa não é a característica mais estranha da madeira. O material usado nesta parte do SCP-3710 é mais resistente que qualquer madeira conhecida. Presumivelmente alcançada por algum meio anômalo, a resistência ao fogo desse material normalmente altamente inflamável é fisicamente impossível. Nem o calor excessivo dos foguetes dos 8 cães, nem o do par montado no próprio trenó, são suficientes para fazer o trenó de madeira pegar fogo. Ele não queima, tornando-se um veículo ainda mais seguro que um Tesla comum. Depois, temos o condutor desse trenó de cães anômalo. SCP-3710-1 é uma entidade humanoide que afirma ser o empresário mais viciado em Twitter do mundo, Elon Musk. No entanto, a criatura em si possui uma aparência física totalmente diferente do próprio bilionário, exceto pelo seu rosto extremamente reconhecível. As principais diferenças físicas são os 4 braços da criatura e os chifres que se destacam do crânio. Apesar de ser fluente em citações de Elon Musk, SCP-3710-1 não compartilha nenhum dos mesmos traços comportamentais, o que sem dúvida é um fator redentor para essa anomalia. Os pesquisadores da Fundação SCP, que estudam o SCP-3710-1, descobriram, através de todas as interações registradas com a entidade, que seus modos se assemelham mais aos de um vendedor de porta em porta do que aos de um CEO agressivo. No entanto, apesar de todas essas diferenças óbvias, qualquer pessoa azarada o suficiente para interagir com uma instância do SCP-3710-1 acreditará que a entidade é, de fato, Elon Musk, graças a um efeito memético latente. E embora isso seja sem dúvida desagradável para todos os envolvidos, a situação fica um pouco pior. Você pode perceber que usamos a frase, uma instância do SCP-3710-1 porque, isso mesmo, há mais de uma. Especificamente, e felizmente, apenas 2 que a Fundação tem conhecimento atualmente, ambas se manifestando com seus próprios trenós movidos a foguete e conduzidos por cães cibernéticos.
Agora, depois que você se recuperar do horror diante da possibilidade de um mundo com mais de uma versão de um CEO de carro elétrico dirigindo trenós, talvez fique confuso quanto à conexão entre o magnata dos negócios mencionado e o esporte de corrida de trenós puxados por cães. A fundação também está intrigada, mas isso é o que sabem até agora. SCP-3710, os cães-robôs, o trenó e seu passageiro irritante costumam se manifestar aleatoriamente ao longo da rota da corrida de trenós da trilha Iditarod. Evento anual de corrida de trenós de longa distância com cães, realizado no início de março no Alasca. A rota normalmente vai de Anchorage, maior cidade do estado, até Nome, na península de Seward, ao sul. Ao aparecer, SCP-3710 então perseguirá um competidor escolhido como alvo que esteja participando do Iditarod, seguindo-o até estar ao lado dele, ou pelo menos ao alcance da voz. Agora, você pode estar preocupado que essa anomalia tente participar de uma corrida de trenó ou de alguma forma prejudicar os outros competidores. Embora seu objetivo seja atrapalhar o Iditarod, não há evidências de danos diretos. Assim que chama a atenção de outro corredor de trenó, SCP-3710 tenta persuadir o competidor a comprar um dos produtos mais recentes de uma das empresas do bilionário. Se você participa de uma corrida anual de trenós puxados por cães e vê um dos CEOs mais famosos do mundo chegando ao seu lado em um trenó com cães cibernéticos, pode se sentir compelido a fazer uma de duas coisas. A primeira é acelerar para tentar escapar dele, a outra pode ser ouvi-lo para saciar sua curiosidade, se nada mais. Mas o competidor médio da Iditarod geralmente não pode pagar pelos produtos mais avançados das empresas do bilionário. Então, geralmente eles recusam, pois não precisam ou não podem pagar por algo tão caro. No entanto, isso não desanima o SCP-3710. Parece que ele só compartilha com quem imita a falta de compreensão da situação financeira das pessoas comuns. Ele insiste até que o outro competidor recuse pelo menos 3 vezes, às vezes mais, para deixar a mensagem clara. Com isso, SCP-3710 normalmente parte, dizendo que não está interessado em negociar mais, e aciona os dispositivos de propulsão de seus 8 cães-robôs e dos 2 na parte de trás do trenó. Esses propulsores Raptor são perigosos, podendo causar queimaduras graves, danos por vento forte e riscos ambientais aos outros competidores. A primeira aparição registrada do SCP-3710 ocorreu no ano de 1995. Durante o decorrer do Iditarod daquele ano, a entidade faz várias tentativas de vender licenças do software Zip2 para os diversos competidores que participam do evento de trenó. Considerando que oferece essas licenças pela quantia exorbitante de $50 mil cada, nenhum dos participantes demonstra interesse. Pouco depois da conclusão do Iditarod 95, a Fundação SCP começa a investigar a anomalia. Eles começam entrando em contato com o próprio Elon Musk. Quando perguntado sobre seu paradeiro, ele diz à Fundação que estava em Nova York, a mais de 4.800 quilômetros de onde ocorre o Iditarod anualmente. A Fundação, após confirmar que a entidade na corrida de trenó era um impostor, tenta capturar a anomalia. Isso não funciona. Eles enviam 6 agentes da Fundação disfarçados de corredores de trenó com cães. SCP-3710 se manifesta novamente, mas escapa da equipe de 6 pessoas enviada para capturá-lo. Ele voa ativando seus propulsores e, sem pensar, enterra os 6 agentes da Fundação sob uma avalanche. No entanto, como todos nós provavelmente já sabemos, a Fundação SCP não é de desistir depois de apenas uma tentativa. Eles seguem tentando capturar e interrogar o SCP-3710, chegando a usar amnésticos em competidores do Iditarod que dizem ter visto a entidade. Assim, com as memórias apagadas, a notícia do estranho vendedor da corrida de trenó não chegará ao público. Quando ele surge na corrida anual de trenós do Alasca, agentes da Fundação tentam capturar o SCP-3710 com rifles tranquilizantes especializados. Porém, isso raramente funciona, pois a anomalia costuma voar com os propulsores dos cães-robôs ou sumir ao se desmanifestar. Você deve estar se perguntando o que ocorre se alguém aceitar uma das ofertas extorsivas do SCP-3710 durante a corrida. É possível alguém comprar um carro elétrico superfaturado ou um chip cerebral potencialmente perigoso da anomalia? A Fundação faz a mesma pergunta e, em uma de suas muitas tentativas de contenção, obtém uma resposta. A agente Cheyenne McCormick é enviada disfarçada para a corrida anual Iditarod Trail de trenós puxados por cães, seguindo instruções claras da Fundação. Caso ela encontre o SCP-3710, deve rejeitar as 2 primeiras tentativas dele de lhe vender qualquer coisa. Mas, na terceira vez que ele oferecer, McCormick deve aceitar. Munida de um cartão de débito com $100 mil, ela parte em seu trenó. Um detalhe importante foi omitido.
Ninguém diz a agente McCormick como é a aparência do SCP-3710-1. Enquanto ela está na Iditarod, seus cães correndo e puxando seu trenó pela neve, a agente logo percebe outro grupo de cães correndo ao lado dos seus. Poucos segundos depois, ela logo ouve uma voz chamando-a do outro trenó. SCP-3710-1 a cumprimenta como uma cliente valiosa e faz um discurso de abertura desconexo como introdução à sua proposta de venda. Ele começa falando sobre fazer algo importante mesmo quando as probabilidades não estão a seu favor. SCP-3710-1 afirma que marcas são apenas percepção e que percepções podem mudar com o tempo. Em seguida, ele reforça sua afirmação anterior dizendo que marcas são apenas a impressão coletiva de um produto. É então que ele oferece a ela um carro elétrico Tesla novinho em folha. Confusa, a agente questiona se SCP-3710-1 é realmente quem ela pensa que é. A entidade afirma ser o único empresário altamente reconhecido e inconfundível. A entidade afirma que violaria a política da SpaceX se não fosse quem diz ser, antes de oferecer à agente da fundação um Tesla por mais de $200 mil. Quando ela recusa a oferta e diz que não pode pagar, ele reduz o preço para 150 mil. SCP-3710-1 também afirma que, quando Henry Ford tornou carros baratos e confiáveis disponíveis ao público pela primeira vez, houve aqueles que rejeitaram isso em favor dos cavalos. O agente segue as instruções dela e repete pela segunda vez à entidade que o preço é muito alto. Usando presumivelmente a mesma justificativa que o verdadeiro Elon Musk utiliza, SCP-3710-1 explica que oferecer um produto atraente significa cobrar um preço premium. No entanto, então oferece ao agente McCormick o terceiro preço, mais baixo, de $50 mil. Ele até faz a promessa grandiosa de que ela poderia estar dirigindo seu novo Tesla já no dia seguinte. Como orientado, a agente aceita o preço bem mais baixo. Em agradecimento, a anomalia vendedora inclui um bônus extra na compra. Ela afirma que oferecerá à agente um benefício único, algo incomum em outras compras de carros elétricos. SCP-3710-1 afirma que dará aprimoramentos cibernéticos de propulsão por foguete, tanto para a agente McCormick quanto para sua equipe de cães de trenó. Ele fala que o primeiro passo é definir algo como fisicamente impossível. A cirurgia cibernética pode ocorrer. Antes que a agente questione o ocorrido, algo a faz desaparecer repentinamente sem deixar vestígios. A fundação fica surpresa ao perder contato com a agente McCormick. Uma equipe de recuperação é enviada ao último local conhecido dela, na região do Alasca, onde ocorre o Iditarod. Eles vão até o último local registrado pelo GPS, mas não acham pistas sobre o paradeiro ou o que ocorreu com ela. Nem os cães do trenó dela são encontrados em lugar algum. Qualquer esperança de que ela fosse encontrada viva e bem desaparece no momento em que a equipe de resgate encontra o trenó abandonado da agente McCormick, deixado sem vigilância no meio da trilha. Além das gravações de áudio da interação entre a agente e o SCP-3710-1, há apenas mais uma evidência para provar que isso realmente aconteceu. Agentes da fundação notam uma transferência bancária na mesma data do desaparecimento da agente McCormick. O valor transferido é de $50 mil, enviado de uma empresa de fachada da fundação SCP para a conta de vendas da Tesla Incorporated. Durante 3 semanas inteiras após o incidente, não há nenhuma mudança, nenhum sinal da agente desaparecida e nenhum reaparecimento do SCP-3710. Mas isso muda quando um sinal é notado em um dos monitores da Fundação SCP, um pequeno ponto piscando em um mapa, destacando um local tão distante que ninguém jamais pensaria em procurar lá. O localizador GPS da agente McCormick foi reativado. Mas ela não está mais no Alasca? Em vez disso, o sinal transmitido para a Fundação a coloca a mais de 5.500 milhas de distância, no Tahiti. A Fundação rapidamente triangula sua posição e envia uma equipe de resgate para lá. Ela parece estar ao largo da costa oeste da ilha da Polinésia Francesa, nas águas rasas do Pacífico. A equipe corre ao local, torcendo para que, se forem rápidos, a colega da fundação ainda esteja viva, embora ninguém pudesse prever o que encontrariam. Seguindo o GPS, a equipe encontra um Tesla Model 3 carro que só seria lançado meses após o achado. Os especialistas em recuperação examinam o veículo em busca de sinais do agente desaparecido da fundação. E de fato logo a encontram. A agente McCormick está viva no porta-malas do carro elétrico, mas não exatamente como quando desapareceu. Para o horror daqueles que a encontraram, a agente passou por modificações cirúrgicas cibernéticas severas e invasivas.
Quem gosta desse aprimoramento esperaria um braço mecânico que dispara foguetes ou tem lâminas ocultas, ou talvez um dispositivo na coluna capaz de fazer alguém correr mais rápido do que o olho humano consegue perceber. Mas o agente da Fundação Cheyenne McCormick não teve sorte. A mandíbula inferior dela e o esôfago foram substituídos por um dispositivo de propulsão Raptor. O responsável pela modificação mecânica da agente desaparecida deixou um bilhete manuscrito na testa da agente McCormick. Obrigado por comprar da Tesla Incorporated. Lamentamos as condições em que precisamos devolver seu representante. Um acidente ocorreu ao tentarem impedir a modificação combinada do cachorro, conforme artigo 1, subseção 3, do nosso acordo verbal de compra. Durante a compra, o cliente deve ceder todos os cachorros para modificação de propulsão, visando a excursão da SpaceX a Encélado. A nota finaliza com um link para a pesquisa de satisfação do cliente. Especialistas da fundação descobriram depois que essa URL era uma perigosa ameaça cognitiva. A nota também agradecia ao agente pela doação de dinheiro e cachorros ao projeto de cães-foguete da Tesla SpaceX. Após dizer que espera novas compras com a Tesla, a nota é assinada com o nome já bem conhecido do infame CEO da empresa. No ano seguinte, o Iditarod começa novamente e, como em muitas outras vezes, SCP-3710 faz sua habitual aparição repetida. Mas desta vez há uma pequena diferença. Agora, uma segunda instância idêntica do SCP-3710-1 se manifesta ao lado da original, com seu próprio trenó movido a foguete, completo com cães modificados ciberneticamente. A equipe de cães do trenó nesta instância corresponde à descrição dos cães que haviam puxado o trenó do agente McCormick um ano antes. Mas claro, eles também passaram aparentemente pela mesma cirurgia cibernética para receber dispositivos de propulsão Raptor. Os pesquisadores da Fundação SCP teorizam que o SCP-3710 se manifesta durante a corrida Iditarod principalmente por dois motivos. Primeiro, é uma rota isolada pela tundra nevada do Alasca, com poucas testemunhas, exceto os corredores de trenó participantes e seus cães. Mas aí está o segundo motivo. Os cães. Dado o intenso treinamento físico pelo qual esses cães de trenó passam, parece que isso os torna candidatos ideais para os experimentos cibernéticos cruéis, sádicos e não autorizados do SCP-3710. Como diz o velho ditado, cuidado ao comprar. E como regra geral, nós recomendaríamos não comprar nada de alguém que afirma ser um gênio. É uma noite de sexta-feira no meio do nada, nos Estados Unidos, uma pequena cidade agrícola como tantas outras pequenas cidades agrícolas espalhadas pelo país. Há uma mercearia, um restaurante local para quem está se sentindo sofisticado o suficiente para não cozinhar em casa, um único semáforo e muitos campos abertos. Alguns chamam de pitoresco. Outros usam palavras mais coloridas, mas para adolescentes locais que querem confusão no fim de semana, só há uma forma de descrever esta cidade: chata. Não há cafeterias para sentar, fofocar e tomar um café. Não há bares ou boates para tentar entrar escondido. Nenhum restaurante fica aberto após 21 horas. E esqueça de ir ao cinema. O cinema mais próximo fica a mais de 1 hora de carro. Sem opções de lazer, os adolescentes da cidade começaram a ocupar os fins de semana de outras formas. Eles podem ver um filme no porão de alguém, sentados em puffs e procurando qualquer lanche disponível. Eles podem pegar carona na caminhonete de alguém e dirigir pela cidade até cansarem. Eles podem fazer uma fogueira em um canto isolado da floresta e torcer para não começarem um incêndio sem querer. Ou podem fazer travessuras inofensivas e pegadinhas na cidade. Às vezes isso é jogar papel higiênico em uma casa. No Halloween, podem roubar abóboras da varanda. Mas esta noite, um grupo específico de amigos está com vontade de fazer algo novo, algo diferente, talvez até um pouco perigoso. Os três, 2 garotos e uma garota, estão sentados juntos no sofá assistindo TV no porão quando a garota sugere a ideia. E se nesta sexta-feira à noite eles fossem derrubar vacas? No início, os 2 garotos ficam inseguros, pois nunca tentaram derrubar vacas. Na verdade, nenhum deles conhece alguém que já tenha feito isso. Claro, eles já ouviram rumores, mas sempre é uma história sobre o primo do amigo de um amigo, alguém que eles nunca viram. O menino mais baixo se preocupa que derrubar vacas possa machucá-las. O outro responde que o risco é maior para eles, pois são menores e mais leves que uma vaca. A garota se levanta e fala por cima dos dois, retomando o controle da sala. Ela sempre foi a líder da turminha deles desde que eram crianças. Ela sempre tem as grandes ideias malucas, e os outros 2 até podem protestar, mas acabam sempre entrando na onda, e geralmente tudo dá certo. Claro, alguém pode acabar quebrando um braço no meio do caminho, mas também acabam com uma ótima história para contar.
Hoje à noite não é diferente. Apesar dos protestos, os garotos aceitam seguir o plano dela. É sexta-feira à noite, o sol já se pôs e os 3 amigos estão saindo para derrubar vacas. Eles trocam de roupa, vestem preto para se misturar às sombras, entram na caminhonete do garoto mais alto e seguem pela estrada de terra até a fazenda do velho Jenkins. Lá no campo, deve haver muitas vacas prontas para serem derrubadas. Eles estacionam o carro a uns 5 minutos de caminhada da fazenda, para que o velho Jenkins não veja os faróis e perceba visitantes inesperados entrando para derrubar suas vacas. Então, na calada da noite, eles avançam sorrateiramente pela estrada em direção à fazenda. Ao se aproximarem da fazenda, o grupo distingue as silhuetas das vacas no campo. Perfeito. Enquanto se aproximam sorrateiramente, ouvem de repente um zumbido baixo. No início, não identificam o som, mas logo percebem que o zumbido aumenta ao se aproximarem da cerca. O garoto mais baixo toca a cerca com o dedo indicador para testar e logo se arrepende. Com um estalo alto, a eletricidade percorre seu corpo, fazendo-o pular para trás com um grito. Não há dúvidas. O velho Jenkins colocou uma cerca elétrica para proteger sua propriedade. Com uma cerca comum, bastaria escalar e pular para o outro lado, mas agora isso não é uma opção, a menos que queiram ser eletrocutados. Se o grupo quiser seguir com o plano e derrubar vacas, precisa achar como passar pela cerca. O garoto mais alto sugere desistirem, irem para casa e assistirem a um filme de terror, mas os outros 2 discordam. Se desistirem no primeiro obstáculo, além da noite ser um desperdício, ainda provarão que são covardes. Eles não são covardes. Eles são viradores de vacas. Serão assim que acharem uma forma de passar pela cerca. A garota estala os dedos ao ter uma ideia. Deve haver um gerador alimentando a cerca em algum lugar por perto. Se o encontrarem, podem desligá-lo, pular a cerca, derrubar uma vaca, fugir e ninguém saberá, exceto a vaca, claro. O garoto mais baixo interrompe, levantando a mão, e pergunta como achariam um gerador à noite em uma fazenda desconhecida. A garota explica que basta seguir o zumbido elétrico até onde for mais forte. Como está muito escuro, a audição deles deve estar ainda mais sensível. Os garotos não podem argumentar contra essa lógica irrefutável, então concordam em começar a seguir o barulho. Os adolescentes não sabem há quanto tempo seguem o zumbido elétrico, mas já andaram tanto que as pernas doem e os pés pesam cada vez mais. A ausência de postes de luz ou luzes da cidade dificulta a navegação ou a orientação para descobrir onde estão em relação à fazenda. Até a lua sumiu atrás de uma nuvem, deixando os 3 em densa escuridão, sem alívio à vista. Como vão voltar ao caminhão? Ainda estão na fazenda? Eles têm que estar. O gerador está mais barulhento que nunca. Devem estar chegando. A garota pega o celular e usa a lanterna para examinar a área logo à frente, procurando algum tipo de galpão ou outra estrutura onde o gerador possa estar escondido. Em vez disso, ela vê algo ainda mais empolgante: a silhueta de uma vaca pastando na grama a uns 3 metros de distância. Ela sussurra os nomes de seus companheiros, chamando-os para perto dela, e aponta para a vaca. Eles provavelmente foram parar na fazenda de algum jeito. Talvez eles tenham usado uma entrada dos fundos sem perceber, no escuro. De todo modo, a noite está melhorando. Hora de cumprir o objetivo aqui. Precisam ser discretos e cautelosos, pois a vaca está acordada. Ela está de costas para eles, mas mesmo assim há limite para o elemento surpresa com uma vaca alerta. Se ela notar e se assustar, pode fugir. Ela pede silêncio aos meninos e todos avançam juntos em direção à vaca. Quando estão a 1,5 metros do animal, o menino mais alto sente o pé afundar em algo molhado e pastoso. Ele faz uma oração silenciosa para não ter pisado no que acha que acabou de pisar, mas quando o cheiro invade suas narinas, ele percebe que, infelizmente sim, ele pisou em um cocô de vaca. Ele solta um grito de nojo e frustração para desgosto do amigo. A vaca congela e lentamente vira a cabeça para eles. As crianças primeiro veem uma luz repentina que as cega temporariamente ao romper a escuridão. Quando seus olhos se ajustam, percebem que não é uma luz, mas 2 faróis brilhantes saindo de mais ou menos onde a cabeça da vaca deveria estar. Não é mais ou menos. Não faz o menor sentido, mas de alguma forma as luzes estão saindo diretamente da cabeça da vaca. Os adolescentes recuam assustados diante da criatura estranha. Seus olhos continuam a se ajustar, e agora eles conseguem ver bem a coisa que haviam assumido erroneamente ser uma vaca normal. Isso não é um animal de carne e osso. A criatura à sua frente é feita de metal sólido. Seus olhos são lâmpadas. Sua cabeça é adornada com chifres de latão. Nas pontas das pernas, há rodas em vez de cascos.
O zumbido que os adolescentes antes achavam ser do gerador agora parece vir do corpo da criatura. E nada disso é o detalhe mais aterrorizante. Não, o mais assustador dessa besta de metal é a mancha vermelho escura ao redor da boca. A garota foca a lanterna do celular no chão perto da criatura e vê que ela definitivamente estava comendo, mas não estava comendo grama. A criatura se banqueteia com a carcaça de um coiote no chão, ou pelo menos acha que era um coiote. A carcaça foi praticamente devorada, restando apenas ossos manchados de sangue. Esse monstro caçou o coiote? Ele matou o animal? Ele não teve escrúpulos em se banquetear com o cadáver? A cena chocante traz a garota de volta à realidade e ela sente o gosto metálico da adrenalina. Isso é real, isso está acontecendo e é muito, muito ruim. O importante não é evitar desperdiçar a noite de sexta-feira, mas sim sobreviver até o amanhecer. A garota agarra os amigos pelos braços e os puxa para longe da criatura. Vacas robôs carnívoras não era o esperado e eles precisam voltar ao caminhão rápido. Correndo com braços e pernas se movendo freneticamente, os adolescentes sentem alívio ao perceber que o monstro vaca não os persegue. Eles param para recuperar o fôlego, mas logo ouvem novamente aquele zumbido, som que agora percebem não ser de um gerador. Está ficando mais alto, chegando mais perto. Logo adiante, eles veem outro conjunto de luzes, sinal de outra vaca de metal vindo na direção oposta. Eles estão presos, com uma vaca de metal na frente e outra atrás. À medida que a vaca de metal à frente do grupo se aproxima, eles conseguem ver seus chifres girando e se movendo, até que as pontas afiadas fiquem diretamente apontadas para os adolescentes. As pontas dos chifres se abrem até parecerem canos de uma espingarda. Eles não precisam trocar sinais. Todos sabem que é hora de correr novamente e seguem por uma trilha lateral, longe das duas vacas de metal. Atrás, ouvem tiros estalando e o garoto alto sente algo zunir junto à orelha esquerda. Essas vacas de metal carnívoras também têm armas? Isso é demais. Eles se abaixam enquanto correm, conseguindo evitar as balas. Se eles se machucarem, se caírem, sabem que provavelmente serão a próxima refeição da vaca de metal. Ao virarem uma curva, os adolescentes veem a cena mais bonita da noite. O caminhão, estacionado exatamente onde eles deixaram. Eles conseguiram voltar. Entram rápido, trancando as portas em seguida. O garoto alto liga o motor e, ao acelerarem longe da fazenda, os adolescentes mal veem as vacas de metal atrás, seus olhos brilhantes virando pontos no retrovisor. Todos concordam em nunca falar sobre aquela noite com ninguém. Afinal, ninguém acreditaria neles. Essas crianças tiveram sorte. Nem todo mundo sobrevive a um encontro com o SCP-6854. O SCP-6854 é uma espécie de entidade biomecânica que se assemelha a um cavalo de crista ou a um gado doméstico. Sua população é escassa, até onde a Fundação conseguiu determinar, mas eles podem ser encontrados espalhados pelo continente da América do Norte. As instâncias do SCP-6854 possuem carapaças externas feitas de uma liga metálica de natureza indeterminada, embora seja mais semelhante ao aço inoxidável. O interior da criatura possui engrenagens, rodas dentadas e também um sistema de órgãos composto de borracha vulcanizada. Acredita-se que as criaturas enxergam através de um par de lâmpadas de filamento de carbono presas aos crânios, funcionando como olhos. Mesmo sem fonte de energia, essas luzes ficam acesas sempre, exceto quando a criatura dorme. As instâncias do SCP-6854 se locomovem com pequenas rodas na base de cada perna e alguns espécimes foram vistos alcançando até 50 km por hora. Essas rodas são mais eficientes em terrenos planos, por isso os rebanhos do SCP-6854 costumam ser encontrados em planícies baixas. As instâncias do SCP-6854 têm um apêndice no lugar do rabo que se abre como um guarda-chuva, protegendo-as da chuva e evitando ferrugem. Em relação à dieta, as instâncias do SCP-6854 são onívoras e qualquer alimento que consomem é convertido em antracito ou carvão mineral, que elas então depositam através de uma tampa de metal em sua parte inferior. Como exatamente esse processo de digestão funciona, é um mistério, e até agora a Fundação não conseguiu replicá-lo fora do corpo de uma instância do SCP-6854. Ambos os sexos do SCP-6854 possuem 2 chifres ocos de latão em suas cabeças, com aproximadamente 140 centímetros de comprimento. Esses chifres podem ser movidos pela criatura e, às vezes, ela consegue produzir e disparar balas de chumbo por meio deles. Usam essa habilidade quando ameaçados, caçando ou na época de acasalamento para demonstrar dominância sobre rivais.
Falando em época de acasalamento, SCP-6854 é capaz de reprodução sexual. As fêmeas, uma vez grávidas, passam por um período de gestação de aproximadamente 12 meses, momento em que dão à luz ninhadas de 3 a 5 filhotes. As instâncias femininas do SCP-6854 possuem um apêndice semelhante a um úbere e, após o parto, esse úbere se enche com uma substância quimicamente idêntica ao petróleo. Recém-nascidos consomem a substância pelo úbere, crescendo e virando vacas robôs grandes e fortes. Tudo bem, vaca robô não é a terminologia oficial, mas você tem que admitir, é fofo. A terminologia oficial, conforme listada pelo Departamento de Mitologia e Folclorística, é Bos Machinos, ou vacas de engrenagem. Acho vacas robôs melhor, mas esse não é meu departamento. O departamento encontrou várias menções das vacas de engrenagem em guias fantásticos, como Fearsome Critters of the Lumber Woods, onde aparecem junto ao Tic Cattler e a Cobra Anel, criaturas do folclore dos lenhadores norte-americanos tidas como fictícias. Muitos já viram as vacas de engrenagem como fictícias, e veja no que deu. Talvez também haja cobras anel por aí. Mas estou divagando. Como foi incluído em relatos aparentemente fictícios, muitos dos primeiros avistamentos do SCP-6854 passaram despercebidos pela Iniciativa Americana de Contenção Segura, grupo precursor da fundação que conhecemos, amamos e às vezes tememos hoje. O registro mais antigo de avistamento verificado pertence a Elmer Shepard, um caçador americano também conhecido como POI 2645. Em 1905, Shepard caçava nas pradarias de Oklahoma quando encontrou a carcaça de um veado de cauda branca. Ele analisou a área em busca do predador que pudesse ter abatido o animal. Ele não precisou procurar muito. Apenas alguns metros adiante estava uma vaca de engrenagem, mastigando um pedaço dos restos do veado. Ele publicou a história do encontro, mas ninguém acreditou. Muitos zombaram dele e os demais continuaram céticos. Diziam ser impossível que ele tivesse achado uma vaca mecânica. Então Elmer saiu em busca de provas. Em junho de 1905, Elmer e seu filho de 19 anos, Warren, partiram para obter a prova definitiva, a cabeça de um espécime SCP-6854. Warren não era caçador, mas, preocupado com o bem-estar e o comportamento obsessivo do pai, decidiu acompanhá-lo. Somente um homem da família Shepard voltaria da expedição: Warren. Ele chegou não com a cabeça da vaca mecânica, mas com os restos do pai. Elmer Shepard havia sido morto por um tiro na garganta. As autoridades locais suspeitaram que Warren estivesse envolvido na morte do pai, possivelmente em um acidente de caça. Mas quando levaram Warren para interrogatório, ele contou uma história diferente. Ele e o pai tinham avistado uma vaca mecânica pastando em um campo. Enquanto observavam, ela parou de pastar e foi até 2 bezerros mecânicos, que começaram a beber de seu úbere de óleo. Warren ergueu o rifle, mas viu que não conseguia puxar o gatilho. Elmer foi direto e apontou seu rifle para a cabeça da mãe dos bezerros, a vaca mecânica. Antes que ele atirasse, ela apontou um chifre para Elmer. Com um estrondo repentino, uma bala saiu do chifre, acertando Elmer na garganta e derrubando-o no chão. Ninguém acreditou na história de Warren, assim como ocorreu com seu pai. Sem outros suspeitos pela morte de Elmer, Warren Shepard foi condenado à morte por enforcamento. Na manhã da execução de Warren Shepard, uma multidão se reuniu para ver o enforcamento. 40 moradores da cidade aguardavam ansiosos o espetáculo mórbido. O carrasco colocou a corda no pescoço de Warren e caiu rumo à morte. De repente, a multidão pôde ouvir um zumbido estranho e grave. Nesse momento, uma instância do SCP-6854 se aproximou, surgindo das pastagens. A majestosa vaca mecânica ficou parada ali, observando a cena por um momento antes de inclinar seus chifres em direção ao homem enforcado. Ela atirou uma única bala na corda onde Shepard estava pendurado. A bala bem colocada cortou a corda, libertando-o. Ela o libertou de mais de uma maneira. Ela interrompeu a execução, mas também se revelou para todos os habitantes da cidade, incluindo o juiz. Ela confirmou que Warren dizia a verdade. Mais tarde, naquele dia, ele foi oficialmente inocentado de todas as acusações. Seu pai realmente tinha, como ele disse, sido baleado por uma vaca mecânica. Todos os registros públicos desse incidente foram, é claro, suprimidos. O público não tem como acessar isso ou qualquer outro relato oficial de experiências com o SCP-6854. A Iniciativa Americana de Confinamento Seguro e a Fundação SCP são responsáveis por isso. Desde que foram descobertos, 12 espécimes do SCP-6854 foram capturados na natureza e outros 30 foram criados em cativeiro.
O número atual de vacas mecânicas nas planícies selvagens é desconhecido. Todas as instâncias conhecidas do SCP-6854 possuem rastreadores e estão contidas nos hangares 1 a 10 da ala de vida selvagem anômala do Sítio 44. O SCP-6854 deve receber 150 kg de matéria vegetal e animal por dia, e quaisquer subprodutos naturais produzidos pelas criaturas serão colhidos e vendidos pela organização de fachada Standard Coal and Petroleum Incorporated. Quanto às instâncias do SCP-6854 que ainda estão soltas na natureza, elas são responsabilidade da Força-Tarefa Móvel MU-9, os Domadores Selvagens, que tem a tarefa de rastrear, capturar e transportar as instâncias selvagens do SCP-6854 para a contenção da Fundação. A Força-Tarefa Móvel também é responsável por administrar amnésticos classe A quaisquer testemunhas que encontrem o SCP-6854. As vacas mecânicas desafiam tudo o que sabíamos sobre vacas, natureza e vida. Seus órgãos são de borracha e elas expelem carvão, mas conseguem digerir alimentos e dar à luz filhotes. Mais empolgante que sua fisiologia incomum, para mim, é que já foram vistas apenas como um conto folclórico. Se eram reais, afinal, quem sabe o que mais podemos descobrir? Contos folclóricos de ontem podem virar estudo científico amanhã. Tudo isso é empolgante, mas espero nunca encontrar um Snallygaster na natureza. Acesse o Patreon do Dr. Bob e vire pesquisador júnior hoje. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-1048 Urso Construtor.